Capítulo 371 Sem resultados. Não havia nada que pudéssemos ter feito. Tandro estava impotente, era tudo o que podíamos perseguir. Perseguição. Ishio estava concentrado em sua batalha na água, então não tinha muita clareza sobre a situação que se desenrolava acima dela. Ainda assim, tinha uma ideia geral do número de jogadores. Seus oponentes eram as elites das guildas. Eles tinham dezenas de jogadores e estavam enfrentando Tandro e Stemed Boom Invasion, além de Consaled Light, que podiam ser praticamente ignorados. Eles realmente fugiram. Ah, que espetos eles foram! A invasão dos pães no Vapor Rio. Os personagens de Ishio e Sumushin saíram do lago. Mil Criações o seguiu. Após desembarcarem na margem, olharam ao redor e perceberam que ainda podiam ver as silhuetas de jogadores que não haviam escapado completamente. Quanto ao Lago das Mil Ondas, além deles, não havia mais ninguém. Invasão do Pãozinho no Vapor e Luz Oculta estavam com níveis baixos ali. Se atraíssem algum monstro, teriam problemas. Pode-se dizer que Luz Oculta esteve bastante nervoso o tempo todo. E quanto ao Otseshote? A equipe Steamed Boom e Nazion foi até o bosque para conferir. Eu disse para ele ir embora primeiro, disse Ishio. No bosque estavam os jogadores das guildas mais poderosas. Depois de escaparem do lago, eles não correram muito longe. Em vez disso, se esconderam em todos os lugares que encontraram. Havia uma certa distância entre ali e o lago, então eles queriam continuar observando os planos de Epi. Se surgisse algum perigo real, ainda haveria tempo suficiente para fugirem. Ao mesmo tempo, eles notaram o lançador escondido no bosque. Os jogadores do Castelo Nebuloso já haviam confessado que essa pessoa provavelmente era o jogador que havia deixado recentemente sua guilda, Atirador de Cavalos. Como resultado, após invadirem o bosque, os jogadores procuraram por esse jogador, mas não encontraram nenhum sinal dele. Uma grande batalha havia ocorrido. Alguns foram jogados na água, enquanto outros conseguiram fugir. Notificações começaram a aparecer repetidamente no canal da equipe. Nenhum dos jogadores que haviam sido jogados na água sobreviveu. Nenhum dos líderes da guilda havia morrido, mas o rumo deles era ainda pior do que o daqueles que haviam falecido. A operação deles em Thousand Waves Light chegou oficialmente ao fim. Não só não obtiveram nenhum resultado, como 29 jogadores morreram na água, o que representa quase metade das tropas. A outra metade estava escondida na vegetação rasteira perto do lago. Os reflexos nas telas dos computadores revelavam inspeções de constipação nesses jogadores. Eles observavam em silêncio enquanto Lord Guion, névoa purificadora e o alvo da operação, Mil Criações, saíam da água ilesos. Os 6 jogadores na margem conversavam alegremente entre si. Eles então se olharam e viram aqueles que não haviam sido perseguidos pelo grupo de Teis das Teamed Boom Invasion se juntarem a eles em seu estado miserável. Que maldade! Os jogadores que compareceram deram um relato detalhado do que havia acontecido. Ikio e Sumushin estavam escondidos na água e disseram aos cais em terra para nos empurrarem. Disse um jogador. Vocês têm tanta gente. Só tem 3 deles. Como é que eles podem simplesmente te tratar como bem entendem? Perguntou alguém. Isso os jogadores que acabavam de escapar estavam perplexos. Certo? O que tinha acontecido? Eles não conseguiam pensar em uma resposta. E agora? Perguntou outro. Ninguém disse nada. Os líderes das guildas estavam todos presentes. Não havia necessidade de discutirem entre si. E agora? Os líderes da guilda discutiam esse assunto com nervosismo. Com apenas esses poucos jogadores, se lutarmos contra eles de frente, talvez não sejamos dignos de sermos seus oponentes, disse Jian Yu. Ele tinha alguma experiência lutando contra eles, e todas as suas tentativas terminaram em fracasso total. Mesmo com todo o seu esquadrão dizimado, eles não conseguiram tirar a vida de nenhum deles. Mesmo que pudéssemos, não conseguiríamos. Se eles entrarem na água, o que poderíamos fazer? Disse Elisem. Este também é o lugar perfeito para eles subirem de nível. Se ficarem aqui e uparem, 5 dias depois, podem simplesmente nadar até a masmorra Shandin Spring havia previsto o que ninguém queria ouvir. Pô, todos os líderes da guilda paguejaram. Vamos embora por agora. A longo prazo, não faz sentido ficarmos aqui sentados, esperando como idiotas, disse Arisaema, virando-se para sair do bosque. Assim que ele se moveu, os outros jogadores do Jardim de Ervas o seguiram naturalmente. Como não tinham outras sugestões, também saíram. Parece que eliminá-los aqui será difícil. Só podemos pedir aos nossos jogadores em outras áreas de nivelamento que fiquem atentos e vejamos se conseguimos pegá-los em outro lugar. Os líderes da guilda continuaram a discutir enquanto recuavam.
O problema é se eles ficarem aqui para nivelar o terreno e se recusarem a sair. O que faremos então? Disse Xandin Spin. Todos ficaram em silêncio. Questões como suprimentos e reparo de equipamentos não foram mencionadas. Se fossem heróis solitários, poderiam ser forçados a retornar à cidade devido a essas dificuldades. No entanto, como todos pertenciam à mesma guilda e à mesma equipe, isso não seria um problema. Bastaria pedir a alguém que fizesse o reparo. Embora desejassem cotar completamente o fornecimento de suprimentos, nenhuma guilda possuía esse tipo de controle, por maior que fosse. Os jogadores deixaram a área de nivelamento do Lago das Mil Ondas. Eles caminharam por um tempo, mas ainda não tinham tido nenhuma ideia. De repente, alguém perguntou: Para onde vamos agora? Os líderes das guildas na frente ouviram isso e ficaram todos olhando fixamente, sem entender. Depois de ponderarem um pouco, disseram com uma voz pouco confiante: A cidade? Por que a cidade? Há algo que precisamos fazer? Perguntou alguém. Os líderes da guilda estavam visivelmente emocionados. A operação resultou em seu retorno à cidade em Vandalos. Não tinham nada a mostrar. Foi realmente muito constrangedor. Calhe a boca. Calhe a boca. O líder da guilda gritou imediatamente para o jogador curioso. Nada por enquanto, disse Shenjin Spin com bastante calma. Eles não haviam chegado a nenhum plano depois de discutirem durante todo o caminho. Ele acreditava que, mesmo que continuassem discutindo durante toda a viagem de volta à cidade, ainda assim não conseguiriam chegar a uma conclusão. Se não há nada para fazer, por que não nivelamos o terreno? Sugeriu alguém. Quando os jogadores da guilda subiam de nível, geralmente faziam isso em equipes. Se fossem subir de nível, obviamente deixariam suas equipes atuais. Mas se saíssem agora, isso revelaria quais jogadores pertenciam a quais guildas. Vá em frente. Nós vamos nos dispersar primeiro. Chandin Spin estava com preguiça de discutir. Ele era o líder da equipe, então imediatamente dispersou o grupo. Como resultado, os grupos começaram a se separar, cada unidade pertencendo a uma guilda diferente. Com essa dispersão, cada equipe ficou com 2 ou 3 jogadores. Eles então se espalharam e o local ficou vazio. Não pode ser só isso, pode? O time se dispersou e todos se espalharam. Mas o grupo de bate-papo fora do jogo ainda estava lá. Arizama foi até lá para conversar. Se você tiver algum método, digo. Jiangyu estava visivelmente agitado. Arizama permaneceu em silêncio. Se ele tivesse algum método, já o teria revelado antes. Nos avise se algo acontecer, concluiu Shenjin Spin. Ele queria dizer que deveriam conversar novamente depois que algo acontecesse. Caso contrário, não haveria motivo para perderem tempo. Como resultado, o chat em grupo ficou em silêncio. Depois que a equipe se dispersou, os jogadores que haviam se dispersado também ficaram quietos. O tempo passou voando. A noite era o auge do jogo, com jogadores por toda parte. Era também no horário em que a guilda tinha o maior número de jogadores online. Como a elite da guilda, embora tivessem sido reunidos anteriormente para serem soldados, dentro da guilda, todos possuíam alto status e suas próprias responsabilidades. Logo, eles se puseram a trabalhar. Num piscar de olhos, amanheceu e o número de jogadores online diminuiu. Após o desenvolvimento da guilda, os líderes e membros de elite não podiam apenas subir de nível. Sempre havia algumas tarefas da guilda que eles precisavam cumprir. Por exemplo, matar 1000 criações. Mesmo que tivessem falhado completamente, ainda era uma tarefa da guilda que eles precisavam realizar. Durante essas primeiras horas da manhã, esses jogadores finalmente podiam se concentrar em subir de nível. A contagem de masmorras foi zerada. Eles formaram grupos e começaram a se dirigir às masmorras para iniciar o jogo. Shenjin Spin e outros como ele tinham corrido para o novo servidor para resolver os problemas daqui. Obviamente, eles não iriam upar nenhum personagem. Eles não estavam online no 10º servidor naquele momento e estavam em suas contas principais no domínio celestial. Que deprimente. Jiangyu gritou de repente no chat em grupo. Esse grupo de bate-papo tinha ainda mais pessoas online do que antes. Jiangyu e os outros líderes das 3 grandes guildas não eram os únicos presentes. Guildas como a Mysticastle também entraram depois de saberem da notícia. Mesmo que você esteja deprimido, ainda precisa trabalhar, respondeu West Jingwind, líder da guilda Olindeite. No momento, os líderes das guildas do domínio celestial estavam a caminho das masmorras. Qual masmorra você planeja explorar hoje? Perguntou Mistlock, líder da guilda Castelo Nebuloso. Um andar dentro de um andar. Avançamos apenas 37%, disse West Jingwind. O andar dentro de um andar ao qual ele se referia era a masmorra em maior escala do jogo e era atualizada semanalmente. Uma equipe de 100 jogadores podia entrar a cada atualização. A masmorra era extremamente difícil.
Além disso, a fila de batalha era extremamente longa. Sempre que uma equipe enfrentava a masmorra, geralmente avançava até uma certa porcentagem por dia e salvava o progresso antes de continuar no dia seguinte. Esse era um dos recursos oferecidos pelo sistema para esse tipo de masmorra em grande escala. 37%. Isso não é muito bom. Provavelmente você vai jogar a noite toda, né? Disse Mistlock. Suspiro, mesmo assim será difícil. Desta vez, a maioria dos nossos jogadores é da reserva. 22 jogadores já morreram com apenas 37% de progresso. Já seria ótimo se conseguíssemos chegar a 75%, disse West Wind. Os dois líderes de guilda não se importaram nem um pouco com o suspiro de Jiang sob o 10º servidor e continuaram a discutir sobre a masmorra no domínio celestial. Mesmo sendo concorrentes, além de suas guildas rivais, nenhum deles demonstrava desprezo ao se verem. Isso era cada vez mais típico do cenário profissional. No campo de batalha, ou você morria ou eu morria. Mas fora da competição, eles pareciam amigos. Vocês dois. Este grupo de bate-papo não é para vocês discutirem isso. Jiang claramente não estava feliz. Ah, os líderes das 3 grandes guildas estão todos aqui. Contanto que demos nosso apoio a vocês, tudo ficará bem. O que podemos fazer? Disse Mistlock. Jiang não conseguiu dizer nada e só pôde expressar seus sentimentos digitando. Não havia nada a dizer. De repente, alguém soltou um palavrão. Era apenas o líder de uma guilda do 10º servidor, a Backlight Bomb, do Blossom Valley. Ele digitou um emoji de carinha irritada e continuou. Nossa equipe de masmorra foi morta. Capítulo 372. Mais uma equipe dizimada. O que está acontecendo? Quem respondeu a Backlight Bomb foi Blomin Blossom, o líder principal da guilda Blossom Valley. Contanto os líderes de guilda no grupo de bate-papo, ele não queria parecer que tinha perdido a paciência. Por isso, mesmo que a má notícia fosse sobre sua guilda, ele respondeu calmamente, como se estivesse acostumado com esse tipo de situação. É o grupo do Lord Grimo. Eles ainda não tinham saído do Lago das Mil Ondas e, quando viram nossa equipe, vieram para nos matar, disse Backlight Bomb. O quê? Ao ouvir essa notícia, Blomin Blossom ainda não tinha dito nada quando Jean se levantou de um salto. Isto é problemático, disse Alisaem. Como os outros não entenderam o que ele quis dizer com isso? Os outros imediatamente ficaram preocupados. Lago das Mil Ondas. Depois de derrotar a equipe do Vale das Flores, Yeshil e seus amigos emergiram da água. O que você acha? Isso é mais divertido do que roubar monstros, não é? Disse Yeshil para Thousand Creations. Thousand Creations não sabia como responder, então enviou um emoji de rosto suado. Quando ele roubava monstros, não se podia dizer que o fazia por gostar de intimidar os outros. Contanto que estivesse interessado, não tinha medo de roubar de ninguém. O problema era que roubar monstros desses jogadores de elite de guildas não era fácil. Primeiro, porque esses jogadores não eram piores que Thousand Creations e, segundo, porque geralmente não upavam sozinhos, normalmente upavam em grupo. Na vasta experiência de Thousand Creations, houve momentos em que ele não conseguiu roubar o monstro e também houve momentos em que foi morto após roubá-lo. Claro, ele também conseguiu escapar, mas isso era relativamente raro. Quanto a matar todos os jogadores depois de roubá-los, isso era algo que ele nunca havia feito antes. E agora, com o Deus ao seu lado, eles não roubaram monstros. Em vez disso, foram diretamente matar os jogadores. Mesmo que não fosse esse motivo, a qualidade dos jogadores mortos não era normal. Os membros de elite das melhores guildas poderiam ser considerados os maiores especialistas do 10º servidor. No entanto, sua equipe de 5 pessoas talvez nem sequer conseguisse dizer em que direção estavam ou quando foram mortos e transformados em cadáveres. Thousand Creations, Tandho e Stemed Boom Invasion queriam ajudar, mas não conseguiram encontrar uma oportunidade. Simplesmente ainda não se acostumaram com a água. Havia duas diferenças principais entre as batalhas na água e as em terra. Primeiro, havia mais opções de movimento. E segundo, a velocidade de movimento na água era afetada. A adaptação a esse tipo de ambiente se dava principalmente por meio da experiência. Como resultado, mesmo jogadores com mecânicas fortes como Tandho e Stemed Boom Invasion não se diferenciavam muito de Concealed Light na água. Tandho estava lutando com um monstro na água. Eles basicamente trocavam golpes sem parar, afinal, monstros não eram jogadores. A maioria deles usava apenas ataques simples. Tandho queria esquivar como se estivesse em terra firme, mas por causa da resistência da água, não conseguia calcular o tempo certo. Mesmo assim, Tandho não desistiu. Ela continuou tentando, enquanto atacava o monstro. Seus ataques ainda podiam acertá-la, no entanto. Afinal, os monstros não tinham muita noção de como se esquivar.
Quanto aos ataques do monstro contra ela, Tan-Ho estava bem ciente deles, mas simplesmente não conseguia se esquivar. E com essa discussão, ela finalmente terminou. Sua aparência depois, porém, não foi das melhores. Eu nunca consigo escapar disso, disse Tan-Ho para Yeshil. Seus movimentos na água são muito mais lentos, então seu julgamento e tempo de reação serão diferentes do que em terra. Dizer os números não vai te ajudar. Você só precisa se acostumar aos poucos, disse Yeshil. Certo, respondeu Tan-Ho e continuou a procurar monstros. Use o método de prática limitada, disse Yeshil. A maioria dos monstros não vai desviar. Use a prática limitada e veja se você consegue prever corretamente onde seu ataque vai acertar. Certo. Tenho assentiu com a cabeça e continuou a praticar. Yeshil não o chamou para a água na esperança de que o ajudassem, mas sim para aproveitar a oportunidade de fazê-los praticar batalhas aquáticas. Se o objetivo deles era se tornarem jogadores profissionais, não poderiam ter uma fraqueza tão grande. Caso contrário, o time adversário simplesmente escolheria um mapa aquático e venceria com facilidade. Seu Mad Bull Invasion e Consaled Light estavam com níveis muito baixos. Tocar golpes com o monstro não seria muito eficaz. Como resultado, os dois jogadores atacaram o monstro em uma luta 2 contra 1. Por enquanto, Yeshil não conseguiu dizer nada com Saled Light. No entanto, pelo que parecia, a capacidade de adaptação de Steel Mad Bull Invasion era muito maior do que a de Tandro. Depois de um curto período, um progresso claro já era possível observar. Lute enquanto caminha comigo, disse Yeshil. Senhor, deveria ser natação. Invasão do pãozinho no vapor corrigida. Certo, vamos nadar. Lutei enquanto nadam comigo. Yeshil tinha seus monstros agressivos do Lord Grimm. Sua equipe subiu de nível no Lago das Mil Ondas enquanto vagavam por lá. Após caçar a equipe do Vale das Flores, a Thousand Creation já sabia qual era o objetivo de Yeshil. As principais guildas queriam persegui-lo e matá-lo. Mas agora, elas estavam guardando o Lago das Mil Ondas e eliminando qualquer equipe de guilda que encontrassem em uma masmorra. Os caçados se tornaram os caçadores e os caçadores se tornaram as caças. Mil Criações refletiu sobre isso e se sentiu bastante satisfeito. Isso era realmente mais divertido do que roubar monstros. Os outros nadavam enquanto lutavam contra monstros, enquanto ele se concentrava em procurar por qualquer sinal de outros jogadores. Por aqui. De repente, ele ouviu Yeshil gritar. Mil Criações se virou para o ar. Ele havia se afastado um pouco da equipe. Enquanto nadava em direção a eles, sentiu que tudo estava um pouco estranho. Será que eles não estavam apenas procurando as séries? Porque importava qual rota eles seguiam. Mas pouco depois, várias silhuetas apareceram diante deles. Ao observarem com mais atenção, perceberam que se tratava de uma equipe de 5 jogadores. Jogadores! Exclamou a Thousand Creations, entusiasmada. Sim, pessoal, tomem cuidado. Mantenham o mesmo ritmo que eu, disse Ishio. Seu Lord Green já havia mergulhado na água. Quando os jogadores mergulhavam, eventualmente precisavam subir para respirar, então, quando precisavam se apressar, geralmente nadavam na superfície. Ao avistarem seus alvos, mergulhavam imediatamente para não serem descobertos. É mesmo necessário, Deus? São só 5 jogadores. Mil Criações também mergulhou na água, enquanto enviava uma mensagem cuidadosa para Ishil, espessando suas dúvidas. Aos seus olhos, com a habilidade deste deus, eliminar esses 5 jogadores seria fácil demais. Não havia necessidade de se esconderem. O outro lado está definitivamente em guarda contra nós. Só nos escondendo podemos garantir que eles não fujam, respondeu Ishil. A Mil Criações entenderam. O deus estava dizendo que, se fossem matá-los, teriam que matar todos. Eles seguiram o Lord Gind e Yeshil, variando o ritmo ou indo buscar água de tempos em tempos. Como esperado, os 5 jogadores não demonstraram nenhum sinal de que algo estava errado. Mudar de ritmo não era novidade para Mil Criações. Naquela época, no desfiladeiro das linhas, ele havia aprendido com isso e sabia que era uma maneira de usar a resistência de forma eficiente e melhorar a velocidade média. Agora que sabia que a pessoa à sua frente era o deus Ikkyo, Mil Criações não duvidaria dele e o seguiu imediatamente para aprender bem a técnica. Após jogar com ele daquela vez, a Thousand Creations tentou estudar essa técnica. Afinal, para alguém que vivia fugindo por roubar kills, uma técnica dessas era muito útil. Seus estudos não haviam dado muitos resultados, mas ele percebeu que o ritmo atual deles era um tanto acelerado. Nesse ritmo, a resistência deles não duraria muito. Parecia um pouco diferente do que Deus havia feito naquela época. Thousand Creations estava prestes a perguntar, quando de repente se lembrou de que estavam na água. Talvez isso tivesse algo a ver com a diferença na velocidade de movimento entre a água e a terra?
Ele ponderou sobre isso e não perguntou por enquanto. Continuou a observar a distância entre eles e os 5 jogadores, enquanto fazia sua própria avaliação. À medida que a distância entre os dois lados diminuía, Thousand Creations começou a entender o uso da energia deles. Ele descobriu que o ritmo deles talvez não fosse o mais eficiente, mas era suficiente para alcançar aqueles 5 jogadores. E como isso ainda lhes permitia alcançar aqueles 5 jogadores, significava que essa era a maneira mais rápida de alcançá-los. Após refletir um pouco, Thousand Creations finalmente percebeu isso. Imediatamente passou a ter ainda mais respeito por esse deus. Quanta experiência e capacidade de cálculo ele possuía. A realidade acabou sendo exatamente como Thousand Creations havia previsto. A distância entre eles diminuía cada vez mais. Quando Thousand Creations pôde ver os respingos daqueles 5 jogadores, Transcend Mist ergueu seu canhão de mão. Colidir. Uma rajada de boas saiu do canhão. A névoa purificadora também foi repelida pelo recuo. Na água, até mesmo ataques normais faziam um personagem ser repelido pelo recuo. 10 mísseis antitanque foram disparados. O Zodwind e Shield também voou pela água como um torpedo. Os mísseis explodiram e ondas violentas se formaram. Os 3 mísseis antitanque estavam em formação triangular. Nenhum dos 5 jogadores caiu enquanto as ondas os impulsionavam para o ar. O Lodwind e Shield nadou rapidamente um pouco. De repente, ele ergueu sua arma e uma explosão de boas se espalhou. Assim que os 5 jogadores caíram de volta na água, outra onda os ergueu no ar. A equipe da Thousand Creations observava com os olhos arregalados. Eles realmente mereciam ser chamados de dupla de ouro. Após 2 rodadas de mísseis antitanque, os 5 jogadores desceram enquanto Lord Green subia para eliminá-los. Os 5 sabiam o que estava acontecendo, mas não pensaram em resistir, apenas em fugir. Porém, assim que tocaram a água, foram atacados por todos os lados. Lord Green já estava à sua frente. Como poderiam sequer pensar em ajudar os outros? Embora os outros fossem completos novatos na água, ainda assim eram úteis como bloqueios, especialmente a luz oculta. Suas criaturas invocadas corriam por todos os lados. Os 5 jogadores voavam freneticamente ao redor, mas não conseguiam encontrar nenhuma rota de fuga. Com Nishio e Sumushinda atacando, os 5 jogadores não tinham a menor chance de escapar. Após um breve momento, no chat em grupo, Misty Aze, a 10ª líder da guilda do servidor Misty Castle, disse com uma expressão sombria: uma de nossas equipes também morreu. Capítulo 373 Análise do Rio Azul. Tendo Blomin e Dawson como modelo, o líder da guilda Misty Castle, Misty Lot, ficou envergonhado demais para se enfurecer com a derrota de sua equipe, então respondeu calmamente: qual é a situação? Azimist ficou bastante perplexo com essa pergunta. Depois de um longo tempo, ele ainda não conseguia pensar em outra maneira de dizê-la, então repetiu o que achava que todos já deveriam saber: eles foram mortos pelos jogadores de Ep no Lago das Mil Ondas. É claro que sabemos disso. Mistlock continuou, mas não avisamos a todos, porque vocês não tomaram cuidado. Fomos cuidadosos, mas de alguma forma eles conseguiram se aproximar de nós. Azimist também havia perguntado aos 5 que foram eliminados sobre esse assunto, então ele simplesmente repassou o que eles disseram. Com o Deus Ikki presente, as coisas que eles podem fazer certamente superarão nossas expectativas, disse Arizaema. Muitos outros concordaram. Todos eles já haviam presenciado a batalha na água. Na época, nenhum deles havia percebido como Ikkyo e Sumo Shing entraram na água sem que eles notassem. Além da habilidade de seus oponentes superar suas expectativas, como mais poderiam explicar isso? E agora, mesmo tomando todas as precauções, eles foram secados e mortos sem que percebessem. Os líderes das guildas pareciam muito calmos no chat em grupo, mas na verdade estavam muito preocupados quando conversavam com seus próprios membros. Eles confirmaram rapidamente que suas equipes estavam, de fato, tomando todas as precauções. Além disso, o que mais eles poderiam fazer? Após entenderem a situação, o grupo estava novamente desesperado. Nenhum deles conseguia pensar em uma solução. Os líderes da guilda detestavam que isso estivesse acontecendo no novo servidor. Se tivesse ocorrido em um servidor antigo, eles poderiam transferir imediatamente os jogadores do domínio celestial de lá. Por mais habilidoso que Ikkyo fosse, não havia como ele enfrentar uma multidão de jogadores. Mas no novo servidor, havia apenas 100 jogadores capazes de alcançar aquela área de nivelamento. Todos os outros estavam com nível muito baixo. Além disso, a maioria era de jogadores novos, então muitos teriam dúvidas e não seriam muito úteis ainda. O grupo de bate-papo estava em completo silêncio. West Jingwind e Mistlock, que estavam conversando sobre suas situações no domínio celestial, acharam que era inapropriado demais para continuar a conversa.
Nenhum dos dois conseguiu pensar em uma solução. Tudo o que podiam fazer era alertar repetidamente suas equipes para que tivessem cuidado. Após vários minutos de preocupação, os líderes gerais da guilda foram finalmente notificados pelos líderes da 10ª guilda do servidor de que suas equipes haviam entrado na masmorra. Só então puderam respirar aliviados. E quanto a Ikkyo? Onde eles estão agora? Todos estavam discutindo essa questão novamente. Ele provavelmente está vagando pelo lago, alguém respondeu. Ninguém conseguia ver, porém, o quanto ele rangia os dentes de raiva. Eles realmente pretendem ficar perambulando por aí o dia todo? Porque essa pergunta me soa um tanto familiar. Era verdade. Essa pergunta já havia sido feita antes, só que de uma perspectiva diferente. Antes, eles pensavam que o outro lado estava se protegendo no Lago das Mil Ondas. Mas agora, sabiam que ficar no Lago das Mil Ondas era uma forma de ataque. Não só a masmorra ficava no meio do lago, como os monstros para subir de nível e as missões principais estavam todos localizados nessa área. Se fossem forçados a voltar para Sin City para subir de nível por causa dessa ameaça, a velocidade com que progrediriam certamente diminuiria bastante. Mas e se eles não recuassem? A cada morte, perderiam 10% da sua experiência. Essa perda seria ainda pior do que recuar para Las Vegas. Deveríamos reunir todos? Se tivermos 100 jogadores, o grupo de Ikkyo pode não ter coragem suficiente para atacar, sugeriu Mishilo. Tem certeza de que ele não será corajoso o suficiente? Os principais interlocutores nesse grupo de bate-papo eram os líderes gerais da guilda, enquanto os líderes da guilda do 10º servidor estavam ali principalmente para transmitir as ordens à guilda, então raramente faziam sugestões. Mas Blue River, líder da guilda Bluebrook no 10º servidor, de repente se opôs. Ah, irmão Rio Azul, o que você acha? Mistlock não menosprezava esse líder de guilda, afinal, Rio Azul era um jogador famoso no domínio celestial. Além de não ter tantas responsabilidades quanto um líder de guilda, ele não era pior em nenhuma outra área. Cheguei ao 10º servidor logo no início e entrei em contato com Lord Grim ou Ikkyo muito cedo. Nossa grande guilda sempre pedia em todas as interações desde que nos conhecemos. Ele sempre esteve no controle. Acho que Code Knight, da Tyrannical Ambition, também sabe disso muito bem. Noite Fria estava sombria. Ele tinha uma longa experiência com ele, mas a sua era diferente da de Rio Azul. Ele era da Tivenia, o time cujo maior inimigo era Ikkyo. Contra um rival assim, mesmo que estivesse convicto em seu coração, não podia dizer isso em voz alta, especialmente quando havia tantos jogadores. Sim, após um momento de hesitação, Noite Fria decidiu responder honestamente. Com um depoimento pessoal, Blue River prosseguiu. Acho que não preciso falar sobre a habilidade de Ikkyo. O ponto mais importante é o seu estilo. No mínimo, nunca ouvi optar por recuar ou se render. Podemos ter a vantagem por um momento, mas ele sempre terá um plano B e, no fim, quem pede somos nós. Quem sabe quantas vezes isso já aconteceu? Tenho certeza de que Cold Knight também sabe disso. Ei, bem. Cold Knight enviou uma mensagem privada para Blue River. Não continue me arrastando para isso. Você não sabe qual é a posição de Tyranny? É muito vergonhoso ficar assim. Você acha que não seria vergonhoso se continuássemos lutando? Perguntou Blue River em resposta. O que exatamente você pretende dizer? Perguntou Noite Fria. O que exatamente você pretende dizer, Rio Azul? Perguntou um líder de guilda no chat do grupo. Muitos já estavam franzindo a testa. Isso porque Rio Azul parecia ser do grupo de Likil. Mesmo que esse cara fosse um deus, como um líder de guilda podia ter uma vontade tão fraca? Era inapropriado demais. Ao falar de um inimigo, você deveria desprezá-lo. O que estou tentando dizer é Blue River digitou e então fez uma pausa. Não considere Nikio apenas um jogador profissional de alto nível. Na realidade, mesmo dentro do jogo, sua experiência é incomparável. Não há nada no jogo com que ele não esteja familiarizado. Além disso, sua habilidade individual é algo que nenhum de nós consegue igualar. É graças a tudo isso que ele consegue criar um movimento tão grande no 10º servidor. Sua força avassaladora sempre foi como a nossa situação atual. Sabemos que ele está esperando no Lago das Mil Ondas. Sabemos o que ele está fazendo, mas o problema é, o que podemos fazer para impedi-lo? É por isso que digo que, contra um adversário como esse, recuar é a escolha para a maior vitória, concluiu Blue River. Ninguém respondeu no chat em grupo. Blue River não tinha como saber o que estavam pensando, olhando para a conversa vazia. Depois de ficar um longo tempo encarando o chat em silêncio, Blue River tomou a iniciativa de falar novamente. Há mais uma coisa que acho que precisamos considerar com atenção, disse Blue River. Duvido que algum de vocês pense que Ikkyo está criando uma guilda simplesmente por diversão, certo? Tenho certeza de que todos vocês assistiram ao All-Star Weekend.
Todos os profissionais viram o Dagon Rises It Said de Rikyu como uma declaração de seu retorno. Observando seus movimentos no jogo, acho que sua intenção é criar sua própria equipe profissional com a Guild App como base. É por isso que digo que não há como evitarmos a Guild App competindo conosco. É aqui que eu não entendo o que você está dizendo. Blue River, digitou Mistlaw. Você disse que não há como evitarmos competir com a Guilda Feliz. Mas antes disso, você disse que nossa única opção era recuar. Então, o que você está dizendo é que devemos simplesmente ficar parados e assistir enquanto a Guilda Feliz assume o trono e depois nos devora? Disse Mistlock. Espere, eu ainda não terminei de falar, respondeu Blue River calmamente. Não é esse o ponto que eu queria abordar. O ponto que eu queria abordar deriva do que posso deduzir da intenção de Ikkyo. Ep continuará a se desenvolver e certamente entrará no domínio celestial, e Ikkyo já possui uma enorme vantagem. Ele não a havia usado no passado, mas começou a usá-lo bastante. Essa vantagem é a identidade dele. No novo servidor, a utilidade dessa vantagem é limitada porque a maioria dos jogadores aqui é novata em Glory. No entanto, no domínio celestial, se ele revelasse sua identidade, o que vocês acham? Quantos jogadores o seguiriam? Disse Blue River. Os corações de todos os líderes de guilda presentes estremeceram violentamente. Eles imediatamente perceberam a gravidade da situação. Há pouco tempo, a Toblind Rain de Wan Shaotian havia aparecido online por um breve período. No entanto, sua aparição relâmpago atraiu uma enorme quantidade de espectadores. Se um deus como ele criasse uma guilda com a intenção de desenvolvê-la, o apelo que essa guilda teria seria colossal. Eles não tinham como imaginar quantos seguidores ele teria. Você tem razão. Chan Spin, aluno do último ano da Blue River, se destacou e o apoiou. Ninguém conseguiu contestar isso. No fim, Mistlock disse: suas palavras fazem ainda menos sentido do que antes. Ele é tão assustador, e mesmo assim você quer que a gente recue. O que você quer dizer com isso? Meu raciocínio é muito simples. No novo servidor, temos recursos humanos muito limitados. Acredito que não temos como vencê-lo, então recuar nos permitirá manter quaisquer vantagens que já tenhamos conquistado no novo servidor. Se continuarmos lutando, perderemos nossa vantagem de nível. Quanto a quando ele chegará ao domínio celestial, se ele fizer alguma grande jogada como essa, lembro a todos que tomem cuidado. Se formos resistir, precisamos fazer isso juntos, disse Blue River. Então você está dizendo que, no fim, teremos que resistir no domínio celestial? Correto, mas tem mais uma coisa, disse Blue River. Ainda mais todos estavam visivelmente assustados. Os assuntos levantados pela Blue River os deixaram inquietos. Nossa luta no domínio celestial não será tão distante quanto vocês pensam. Não se esqueçam que o personagem de Ikkyo não é especializado. Personagens não especializados não podem subir de nível no servidor normal depois de atingirem o nível 50. Isso significa que ele provavelmente completará o desafio do domínio celestial no nível 50. Em outras palavras, ele não entrará no domínio celestial no nível 70, mas sim no nível 50. Capítulo 374 Observando um incêndio do outro lado da margem. Concluindo o desafio do domínio celestial no nível 50. Se um jogador comum fizesse isso, todos os líderes de guilda ficariam boquiabertos. Mas como sabiam que Ikkyo, o jogador profissional de elite, faria isso, não ficaram tão surpresos com a notícia. Mas, em todo caso, isso era algo que nunca havia sido feito antes. O desafio do domínio celestial consistia em muitas batalhas difíceis e conquistas que exigiam muito tempo para serem obtidas, como um certo número de vitórias na arena. Quando o desafio do domínio celestial foi lançado, não era impossível completá-lo no nível 50. O motivo pelo qual ninguém o fazia na época era a quantidade excessiva de tarefas. Se um jogador começasse no nível 50, subiria de nível várias vezes ao realizá-las e ainda assim não conseguiria concluir o desafio. Com o aumento contínuo do limite de nível, a dificuldade do desafio do domínio celestial também aumentava. Atualmente, o limite de nível era 70. Completar o desafio do domínio celestial no nível 50 seria naturalmente considerado impossível. No entanto, para alguém como Ikkyo, essa tarefa teria que ser vista sob uma perspectiva diferente. Todos ainda estavam chocados, mas não achavam que seria impossível para ele. Se tivessem começado a planejar agora o que fariam quando ele chegasse ao domínio celestial no nível 50, teriam bastante tempo para se preparar. Era isso que eu queria dizer. Blue River fechou as cortinas. No fim, esse era o problema que ele havia analisado. Quanto à solução, ele simplesmente propôs recuar para o novo servidor, uma sugestão que todos os outros detestaram. Contudo, para Blue River, depois de contar a todos o que havia analisado, ele sentiu como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros.
A discussão no grupo de bate-papo continuou. Sinceramente, acho que se o poder de IQ for tão grande assim, nossa melhor opção ainda é lidar com ele no 10º servidor. Se conseguirmos impedi-lo de alcançar o domínio celestial, será perfeito demais, disse Jiang Yu. É fácil dizer isso, mas como vamos lidar com ele? No momento, é ele quem está lidando com nossas equipes de elite, disse Arizaema. As palavras da Blue River são razoáveis. Com as circunstâncias atuais, realmente não há nada que possamos fazer, expressou Mistiló. Para batalhas na água, a menos que usemos jogadores profissionais, realmente não podemos fazer nada, pois não temos pessoal suficiente, disse West Ridingwind. Será que vamos mesmo recuar para o novo servidor e esperar até que ele chegue ao domínio celestial para lidar com ele? Murmurou alguém. Senhor, se a identidade de Ikil fosse revelada publicamente, a influência de sua guilda dispararia instantaneamente para o top 10. Para ser sincero, eu gosto muito do Ikil. Se eu pudesse fundar uma guilda com ele, ficaria muito feliz. Que se dane! Exclamaram todos com desdém. Se Ikil realmente desenvolver sua guilda, formar uma equipe e depois retornar à aliança, isso terá um grande impacto no cenário profissional, não é? Talvez se relatarmos isso aos superiores, eles nos enviem como jogadores profissionais para interferir. Isso. Pelo que vi durante o All-Star Weekend, a maioria dos jogadores profissionais estava ansiosa pelo retorno de Ikil. Até mesmo Hanan King estava. E ele é o maior inimigo de Ikil. Isso está no programa, sim. É para o público ver, então é claro que eles vão demonstrar seu apoio. Como você não sabe disso? Vá se ferrar. Nossa equipe tenda definitivamente não é assim. Muitas outras palavras semelhantes foram ditas ao mesmo tempo. Os líderes das guildas saíram em defesa dos jogadores profissionais de suas respectivas equipes. Eles acreditavam que seus profissionais eram realmente honestos, enquanto os outros eram apenas farsantes. Nesse exato momento, todos no grupo de bate-papo se tornaram os maiores fãs de seus times e começaram a discutir para proteger a reputação deles. Depois de alguns minutos, como Shandin Despin, que não gostava de conversar, felizmente não participou da discussão, ele conseguiu manter a calma e digitou algo rapidamente para restabelecer o controle da situação. Ao verem que Shandin Despin havia digitado várias mensagens, eles respeitaram isso e rapidamente interromperam a conversa. O que importa são as posições dos clubes, digitou Shenjin Sping com lucidez após esperar que todos se acalmassem. Ao verem isso, todos entenderam imediatamente. A atitude de um jogador profissional representava apenas um indivíduo. Se precisassem de jogadores profissionais para entrar no jogo, isso dependeria do que os clubes desejassem. As posições dos clubes de Yang repetiu essas palavras. Todos os outros imediatamente sentiram que ele ia dizer algo e se calaram. Decidi. Nosso jardim de ervas aceitará a proposta de Rio Azul. Optaremos por nos retirar para o novo servidor. Nós partiremos primeiro. Ninguém imaginava que Arizaema seria o primeiro a se pronunciar. Eles nem tinham terminado de discutir o assunto ainda, então por que ele já havia tomado a decisão de repente? Os outros não entenderam e queriam perguntar, mas Arizaema já havia saído do chat em grupo, junto com o líder da guilda do 10º servidor do Jardim de Ervas, Plantago Cid. Isso foi meio estranho, disse Mistlock depois de ver Arizaema sair. Foi mesmo. Para ele tomar uma decisão dessas de repente, o que ele está planejando? Outros começaram a ponderar. Talvez Jian Liu, que havia sido interrompido por Arizaema, finalmente falou. Neste momento, estamos na segunda metade da temporada. As equipes estão todas ocupadas. Incomodá-las agora distaria os jogadores profissionais e os faria perder o foco necessário para lidar com essas questões dentro do jogo. Sem falar na insatisfação dos clubes. Acho que vocês também não querem que isso aconteça, certo? Afinal, todo o nosso esforço no jogo é para apoiar a equipe e não para prejudicá-la. Se realmente dependêssemos deles para lidar com essas questões, não seria uma vitória. Tenho certeza de que todos sabem o quanto de esforço é necessário para perseguir e eliminar inimigos. Se o clube tomar a iniciativa de interferir, tudo bem, mas se solicitarmos isso, será um erro nosso, concluiu Jiang Yu. Certo. Todos concordaram depois de ouvir isso. O Arizaema provavelmente pensou nisso. Ficar esperto. Ele não queria fazer, mas não disse por quê, então deixou para nós, esperando que pedíssemos ajuda aos clubes. Assim, ele coeria os benefícios sem fazer nada e, portanto, seu time não se distaria, disse Jian Liu. Que maldade! Todos olharam para Arizaema com desdém. Ele realmente não precisava ser assim. Jian Liu enviou um emoji sorrindo de forma maliciosa. Ah, vai em frente, vai em frente. Todos apoiaram Jian Liu. Isso porque estavam muito confiantes de que Jian Liu tinha uma boa proposta a fazer.
Caso contrário, ele não teria revelado o que Arizem estava planejando. Se ele não tivesse nada a dizer, não teria mencionado a partida de Arizem. Todos entendiam as relações entre as guildas, mas nunca falavam sobre isso. Antes, eles haviam xingado Arizem, mas na verdade, não havia nada de errado no que ele fazia. Definitivamente, há pessoas que não querem ver Ikkyu retornando ao cenário profissional, disse Jiang Yu. Ninguém disse nada e ficaram esperando que Jiang Yu se pronunciasse. Vocês se esqueceram da estranha relação de Ikkyu com a dinastia excelente. Jiang Yu finalmente respondeu. Ah, Mensagens expressando sua repentina compreensão de tudo inundaram imediatamente a tela. A relação entre Ikkyu e a excelente dinastia era extremamente estranha. Com a identidade e as habilidades de Ikkyu, se ele deixasse a equipe e entrasse no jogo, poderia facilmente assumir o controle da guilda como líder geral. Mesmo que não permanecesse no clube, ele deveria ao menos nutrir algum tipo de afeto por seu próprio clube, não é? Mas na realidade, não. Antes disso tudo, como desconheciam a identidade de Lord Grimm, poderiam ter ignorado o assunto. Contudo, depois de descobrirem, acharam tudo muito estranho. Alguns chegaram a questionar diretamente Shen Yui, líder da guilda excelente de Nash, mas ele não respondeu. É evidente que algo estava acontecendo. Eles não conseguiam adivinhar qual era a situação exata, mas era claro que Ikkyu havia tido algum tipo de desentendimento com a excelente Era, e não era um desentendimento qualquer. Sua aposentadoria poderia ter sido forçada. Se fosse seu caso, a excelente Era certamente não gostaria de ver Ikkyu de volta. Caso contrário, eles não teriam forçado a se aposentar. É por isso que digo que, se ficarmos de braços cruzados e ignorarmos o desenvolvimento de EQ e Rap, certamente haverá pessoas ainda mais inquietas do que nós, disse Jiang Yu. E não se esqueçam, o desempenho da Excelente Era este ano é péssimo. Do jeito que estão agora, permanecer na aliança não será um problema, mas as chances de chegarem aos playoffs são quase zero. É por isso que eles têm capacidade para se esforçarem ainda mais para enfrentar EQ no jogo, disse Jiang Yu. Faz sentido, mas os outros estavam claramente hesitantes. Não é como se pudéssemos fazer alguma coisa agora. Seria melhor dar um passo para trás e ver o que a Era Excelente vai fazer. Depois disso, podemos reagir dependendo da situação. Se eles realmente não fizerem nada, podemos pensar em algo quando chegar a hora. Jiang Yu claramente havia refletido bastante sobre isso. Como o aqui inimigo da dinastia excelente, ele era mais sensível aos assuntos deles, e foi por isso que conseguiu pensar nisso. Observando um incêndio do outro lado da margem. Conclusão de Shen Spin. Correto. Jiang Yu ficou muito satisfeito. Com aquelas duas guildas lutando entre si, não importava qual lado vencesse. Ele ficaria feliz de qualquer maneira. Embora, de um ponto de vista mais amplo, ele esperasse que Ikkyu fosse subjugado. Afinal, sua habilidade no jogo era assustadora demais. Ele sentia que lidar com ele seria ainda mais difícil do que lidar com toda a equipe da dinastia excelente e junta. Capítulo 375 Ceder território ou pagar reparações. A solução de Jiang Yu talvez não fosse definitiva, mas, no momento, eles ainda não tinham como lidar com Nikio caçando suas guildas no Lago das Mil Ondas. Talvez fosse melhor seguir o conselho de Jiang Yu e recuar diante desse obstáculo por enquanto. Mais tarde, se fosse necessário, poderiam se tornar hostis. De qualquer forma, batalhas entre guildas eram comuns. Todos tinham um entendimento tácito mútuo. Blue River estava sentado sem fazer nada, mas quem diria que ele seria alvejado enquanto estava deitado? O grupo decidiu que Blue River seria o responsável por negociar com Nikhil e resolver a questão. Você teve contato com ele com mais frequência, então entende melhor. As palavras que o próprio Rio Azul disse foram usadas contra ele pelos líderes da guilda. Ah, até mesmo seu próprio camarada Chandin Spin havia declarado sua posição. Ele claramente achava que Blue River também era o mais adequado para essa tarefa. Blue River ficou naturalmente muito deprimida, pois essa tarefa não era tão simples quanto apenas conversar um pouco. Quando você quer matar, você mata. Mas quando não pode matar, pede ao outro lado que não mate. O mundo não era tão simples assim. Mesmo que Blue River não considerasse Ikki uma pessoa má, o problema era que, desta vez, a retirada poderia ser apenas uma medida temporária, mas como estavam deixando ajudantes para trás, Blue River não acreditava que Ikkyo não fosse capaz de prever seus planos futuros. Mesmo que Ikkyo não conseguisse prever seus esquemas, certamente seria capaz de antecipar o adiamento. Afinal, sua vantagem de terreno no Lago das Mil Ondas não era algo que ele teria em todos os níveis. Depois de passar deste nível, haveria uma nova área de nivelamento para onde ir. Não posso garantir, admitiu a Blue River. Não importa. Nada neste mundo é 100% perfeito. Apenas dê o seu melhor.
disseram os líderes da guilda sinceramente. Blue River teve vontade de xingá-los. As palavras que saíam de suas bocas soavam bonitas, mas se ele não conseguisse ter sucesso, não acreditava que esses líderes da guilda continuariam tão bem intencionados. No futuro, eles poderiam se vingar da guilda Bluebrook por causa disso. Blue River não achava que Shanding Sping não soubesse disso. Ele não conseguia entender por que Shanding Sping o deixaria fazer essa missão. Não posso garantir. Blue River insistiu. Deu sua opinião e se recusou a desistir. Irmão Blue River, isso não está certo. Não estamos dizendo que você precisa ter sucesso. Apenas achamos que você tem uma chance melhor de conseguir. Você precisa pelo menos tentar. Você está nos magoando demais. Blue River deu uma risada sombria. No domínio celestial, todos tentavam se matar e constantemente perfuravam os corações uns dos outros. Quanto mais fundo o buraco, mais felizes ficavam. Agora, estavam me dizendo que seus corações estavam doendo. Blue River só podia rir disso. Vendo que Blue River não estava respondendo, eles mudaram de alvo e começaram a pedalar em direção ao líder da guilda do Riacho Azul, Shanding Spin. Eles estavam claramente tentando fazer com que Shanding Spin convencesse Blue River a ir. Shanding Spin também não disse muita coisa e simplesmente deixou Blue River com um ponto de interrogação. Não posso garantir. A Blue River não hesitou. Não posso garantir. Blue River viu suas próprias palavras serem digitadas no chat em grupo por Shanding Spin. Ele tinha quase certeza de que o líder de sua guilda simplesmente havia copiado e colado. Esse cara não dava pego. Por mais irritados que estivessem, não havia nada que pudessem fazer a não ser ridicularizá-lo em segredo. Não eram do mesmo partido, então como seus comentários poderiam surtir efeito? Faziam isso com frequência, então nenhuma palavra surtia qualquer efeito. Depois de um tempo, perceberam que não adiantava mais, então, no fim, tiveram que escolher outra pessoa. Que tal chamarmos o irmão Moitifia? No 10º servidor, além de Rio Azul, Ambição Tirânica foi quem mais interagiu com Lord Gim, então você também deve entendê-lo bem, sugeriu Bomba Luz de Fundo, líder da guilda Backlight Bomber, no 10º servidor de Vale das Flores. A expressão de Noitifia tornou-se sombria. Seu veterano, Jiangil, veio apoiá-lo, pessoal. Com o histórico da nossa guilda, nossa interação com ele será tensa. Se nos mandarem, duvido que tenhamos sucesso. Suas palavras faziam sentido. Mas, na verdade, mesmo que Noitifia agora soubesse que Lord Gin era Ikkil, Ikkil sabia que eles eram ambição tirânica desde o início. Depois de tantas interações, Noitifia nunca sentiu que a rivalidade entre suas origens tivesse significado algo para Ikkil, então, mesmo que sua razão fizesse sentido, não era exatamente verdade. É claro que Noitifia não diria nada. Na verdade, seus pensamentos eram os mesmos de Rio Azul. Ele sabia que isso era difícil de garantir e não queria que as armas fossem apontadas para ele. Como resultado, ele também se recusou a ceder. Não havia nada que pudessem fazer. No fim, mencionaram diretamente o nome de Jiang Yu, líder da guilda Jiang Yu. Você elaborou esse plano, então escolheu alguém. Não diga Rio Azul. Ele já disse que não fará isso. Que tal fazemos uma votação? Sugeriu Jiang Yu. Votação. Se alguém for escolhido, ninguém vai se opor? Disse alguém. Recusar. Lu River não estava sendo vago. Ele se opôs diretamente. Todos fizeram expressões de impotência. Jiang Yu percebeu que seu plano brilhante estava sendo interrompido ali mesmo. Ele não podia apontar o dedo para os membros das outras guildas, e a Blue River se recusou a participar. Se votassem, a Cold Knight certamente seria a escolhida. Diante dessa situação, Jiang Yu decidiu agir como um homem. Noitifia, vá em frente. Se você não conseguir, não o culparemos. Faremos um acordo. Se Noitifia não tiver sucesso, ninguém o culpará. Que tal? Disse Jiang Yu. Tudo bem. Tudo bem. Vários líderes de guildas concordaram. Eu tirei uma captura de tela como prova, disse Jiang Yu. A captura de tela servirá como prova. Os outros concordaram. Não havia motivo para prolongar isso. Ninguém queria mais atrasos. Quanto mais rápido terminassem, melhor. Como resultado, Noitifia foi forçado a conduzir as negociações. Ele foi enviado online para conversar com Nikhil e tentar fazer as pazes. Deus Noitifia não era tão teimosa quanto Rio Azul. Depois de ser enviado por Jiang Yu, ele só pôde concordar. E aí? Ishiu respondeu rapidamente. Ele claramente estava relaxando. Torcor, podemos conversar sobre algo, disse Noitifia. Vá em frente, respondeu Ishiu. Não podemos lutar. Desta vez, nos rendemos. Noitifia refletiu um pouco e decidiu que era melhor ir direto ao ponto. De qualquer forma, ele provavelmente não era bom em rodeios. Ah, claro. Obrigado.
Noitifia não imaginava que a resposta do outro lado seria tão rápida. Ele estava tão feliz que seus olhos brilhavam. Ceder o território ou pagar reparações? Respondeu Ishio. O quê? Respondeu Noitifia, mas depois de refletir sobre isso, começou a suar. O território que vocês terão que ceder ao Lago das Mil Ondas para que possamos subir de nível. As reparações são as mesmas. Vou enviar a vocês uma lista de materiais. Respondeu Ishio. Noitifia já havia previsto essa resposta. Ele já estava sem fôlego. Isso, não deveria chegar a esse ponto. Noitifia não tinha a menor intenção de negociar. A essa altura, ele só estava falando bobagens. É uma rendição, não é? Vocês não têm que ceder seu território e pagar reparações? Estou deixando vocês escolherem uma das duas opções. Não sou um amor. Disse Ishio. Noitifia estava deprimido. Mesmo sendo o responsável, se tivesse que aceitar essas condições, a promessa feita pelos líderes da guilda poderia não ser suficiente. Pensando na promessa, porém, Noitifia teve uma ideia. Ele copiou diretamente a conversa com Lord Grimm e a enviou para o grupo. Pessoal, quais são suas opiniões? Cold Knight agiu com tato. Ele não seria o negociador deles. Ele simplesmente transmitiria as mensagens. Lista de materiais do Lord Grimm. Os líderes da guilda do 10º servidor sabiam disso, mas os líderes da guilda Domínio Celestial não sabiam, então perguntaram: o que é isso? É muito simples. É a condição dele. Blue River não estava ocupado, então explicou a todos. Os outros claramente não tinham uma opinião muito boa sobre Blue River e o ignoraram. Eles ouviram o líder de uma guilda de outro 10º servidor explicar a situação. Dar o Lago das Mil Ondas para ele? Puta merda, a guilda deles só tem 5 jogadores nível 40. 2 deles nem podem entrar antes de 5 dias. Um dos líderes da guilda estava furioso. Talvez devêssemos dar uma olhada na lista de materiais, disse West Wind. Sim, vamos dar uma olhada na lista, concordou Mistlaw. Os líderes das guildas do 10º servidor optaram por permanecer em silêncio. Não quiseram revelar a lista porque previam que ela também seria brutal e desumana. Os líderes das guildas principais, por outro lado, certamente teriam seus olhos abertos. Old Knight não perdeu tempo e imediatamente perguntou a Lord Gin se eles poderiam dar uma olhada na lista de materiais. Ishio claramente previa que eles iriam discutir o assunto. Depois de lutar contra eles anteriormente, ele sabia quais guildas estavam envolvidas. Rapidamente, enviou-lhes uma longa lista. A rapidez com que enviou a lista fez Cold Knight acreditar que ele já havia se preparado para isso há muito tempo. Puta merda, como ele pode ser tão cruel? E não deu outra, depois que a lista foi enviada para o grupo de bate-papo, os principais líderes da guilda ficaram todos eufóricos. A maneira como ele consegue materiais sempre foi muito mais eficiente do que saquear Zombou Blue River. Isto me colocou para a lista e continuou dizendo isto. Ele parecia não conseguir encontrar as palavras certas. Mas se vocês pensarem bem, se dividirmos isso igualmente entre todos, a lista fica dentro do nosso limite aceitável, disse Blue River. Rio Azul, de que lado você está? Alguém começou a duvidar da posição do Rio Azul. Só estou ajudando vocês a entenderem o estilo dele. Ele sempre foi assim. Ele vai partir seu coração, mas não vai além do que seu coração não aguenta. Eu não sou o único que já passou por isso, né? Disse Blue River. A maioria dos líderes de guildas do 10º servidor já estava acostumada com isso, mas os líderes das guildas principais claramente não conseguiam suportar. Não importa. Mistlock finalmente disse, depois de repetir isso várias vezes, não acredito. O Lago das Mil Ondas é enorme. Ele só tem essas poucas pessoas. Como podem controlar todo o campo? Irmão Misty, você tem razão. West Wind, que sempre foi muito próximo de Mistlock, expressou sua aprovação. Capítulo 376. Descuido excessivo. As guildas tiveram que avançar ou recuar juntas, pois era exatamente como Blue River havia dito, os materiais solicitados por Lord Gin estavam dentro do limite de aceitação de cada uma. Se todos dividissem os materiais igualmente, ainda seria suportável. No entanto, se uma única guilda desistisse, dividir o custo seria difícil. Edgarden já havia partido, mas Ishio não sabia disso, então a lista de materiais que ele queria deixou as guildas restantes extremamente relutantes. 2 guildas recusaram imediatamente. Dividir o custo agora era impossível. E, pelo visto, ceder terras também era inaceitável. As 2 guildas não queriam mais conversar e planejavam continuar adiando as coisas. Jet Vupo ficou em silêncio por um tempo novamente. Jiang Yu começou. Vocês dois já decidiram? Decidido. Os dois praticamente disseram naquele momento, fazendo com que os outros se perguntassem se estavam discutindo em particular.
Ao todo, 3 guildas já saíram. Pelo que vejo, este grupo de bate-papo não tem mais sentido. Jiang eu era muito direto. Estava extremamente decepcionado com a aliança e claramente sentia raiva. Após dizer isso, saiu do grupo sem mais nem menos. Cold Knight o seguiu logo em seguida. As guildas restantes perceberam que realmente não fazia sentido, então também saíram. Num piscar de olhos, o chat em grupo se desfez porque não havia mais ninguém lá. Cada guilda começou a discutir entre si sobre seu próprio plano. Todos já tinham visto as condições e elas continuavam as mesmas de antes, então algumas guildas começaram a negociar com Nishio. Mistlock e West Jingwind, porém, tinham ideias diferentes. Elas achavam que, com o tamanho do Lago das Mil Ondas e o número reduzido de jogadores da guilda Rap, assumir o controle total do mapa não seria possível. Decidiram, então, tentar adiar o confronto para ver o que aconteceria. O grupo de bate-papo se desfez quando as guildas seguiram seus próprios caminhos. Ninguém sabia o que os outros estavam planejando. No entanto, Ishio tinha uma boa compreensão da situação. Havia um total de 9 guildas competindo no Lago das Mil Ondas. Todas elas haviam lutado juntas durante o evento de Natal. Uma delas tinha interesses conflitantes com as outras e imediatamente cortou todos os laços. Embora Ishio achasse isso uma pena, ele não ficou muito surpreso. O outro lado claramente não conseguiu chegar a uma decisão unânime sobre a situação de Ishio, o que levou a guilda Riacho Azul e a ambição tirânica a contatá-lo. Eles esperavam pagar com materiais para obter o direito de desenvolver pacificamente o Lago das Mil Ondas. Ishio não se importava com qual guilda era qual. Se alguém concordasse, ele os receberia de braços abertos. Ele já havia calculado que as guildas certamente possuíam os materiais que ele desejava, então tudo correu sem problemas. Guilda Bluebrook, ambição tirânica. Ishio confirmou que se tratavam dessas duas guildas e então lembrou-os que, ao chegarem ao Lago das Mil Ondas, deveriam ativar suas etiquetas de guilda para evitar qualquer engano. Seria melhor se pudessem informar a localização das outras guildas. Dessa forma, Ishio economizaria tempo, pois não precisaria fazer tantos desvios. As duas guildas enviaram Rio Azul e Noite Fria para conversar com Ishio. As duas entenderam muito bem os pensamentos de Ishio, então aceitaram com satisfação. Elas já estavam gastando recursos, então não hesitariam em aproveitá-los ao máximo. No momento, esperavam que Deus eliminasse rapidamente os jogadores das outras guildas. O que as outras guildas estão planejando? Perguntou Ishio a Blue River. Diga-me. Senhor, eu não sou seu espião. Blue River ficou tomada pela tristeza. Eu não estava perguntando sobre a sua guilda Riacho Azul. Eu já não sei o que a sua guilda Riacho Azul está planejando. Estou perguntando sobre as outras guildas. Disse Ishio. Não sei. Isso não é possível. Como membro fundamental e essencial da guilda Bluebrook, é sua responsabilidade e dever reportar informações precisas sobre as outras guildas aos seus inimigos. Tenho certeza de que você sabe que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Desse ponto de vista, somos amigos, então por que você ainda está protegendo os seus inimigos? Estou te desprezando, disse Ishio. As bochechas de Blue River estavam manchadas de lágrimas. Que tipo de absurdo era aquele? Porque parecia lógico. Eu realmente não sei o que as outras guildas estão planejando, disse Blue River. Então você tem uma ideia geral? Perguntou Ishio. Alguns deles decidiram continuar vagando pelo Lago das Mil Ondas, disse Blue River. O Ishio espessou, pensativo. Blue River não achou que fosse nada importante, quando de repente recebeu outra mensagem com uma pergunta incisiva. Vocês fizeram isso como uma medida temporária. Quais são os planos futuros? De fato, ele havia imaginado que a medida temporária não era seu motivo. No entanto, essa pergunta toca nos interesses da nossa guilda Bluebrook, então tem um bom motivo para não responder, certo? Respondeu Blue River. Ah, então você realmente tem planos? Blue River tossiu o sangue. Com o terreno do Lago das Mil Ondas, acho que vocês não têm como lidar com essa situação. Estão pensando em pedir ajuda externa? Ishio começou a especular. Blue River permaneceu em silêncio. Se você pedir ajuda externa, terá que dizer quem eu sou. E se for esse o caso, não haverá muitas pessoas que se atreverão a ajudar. Bem, Blue River não aguentava mais ouvir. Se não acredita em mim, pergunte à sua equipe. Nem mesmo Wan Xiaotian ousaria entrar na água, disse Ishio. A equipe tem vantagem numérica, disse Blue River. Se todos eles entrarem em campo, isso não significaria que estariam desistindo do recorde da equipe? Perguntou Ishio. Se cada guilda enviar um profissional, será o suficiente. A Blue River manteve-se irredutível.
Perturbar todas essas equipes é meio constrangedor, disse Yishio. Está com medo? Blue River sentiu-se secretamente bem, especialmente porque a outra pessoa não respondeu depois que ele enviou a mensagem. Blue River, porém, não continuou falando. Ele não acessava sua conta há vários dias, então a experiência de seu personagem estava ficando para trás. Ele equipou-se e se preparou para ganhar experiência. Pouco depois de começar a viajar, uma mensagem apareceu. Ele verificou e Lord Green havia respondido. TCH, você estava só blefando. Eu fui perguntar por aí. Nenhum dos times disse que ia mandar jogadores. O quê? A quem você perguntou? Os jogadores de todas as equipes. Disse Ishio. Blue River já não tinha mais lágrimas. Como ele pôde esquecer? Esse cara tinha um status completamente diferente do dele. O outro lado não precisara adivinhar. Ele podia simplesmente ir direto ao ciclo profissional e perguntar. Ele estava no cenário profissional há tantos anos. Como ele poderia não conhecer jogadores dos outros times? Já é tarde. Tínhamos planos de notificá-los amanhã. A Blue River continuou a discutir. Ouvi direito. Porque parece que você é o chefe do clube ou o capitão do time. Eles vão vir só porque você mandou. Você está invocando criaturas. Respondeu Yeshio. Blue River permaneceu em silêncio. Mentiroso. Mentira após mentira. Yeshio não deu trégua. A Blue River só pôde responder com reticências. Ah, achei uma festa. A gente se fala depois. Yeshio respondeu de repente. Qual guilda? Perguntou Blue River, animada. Sir, que se dane sua irmã. Nós fizemos um acordo. Blue River gritou em choque. Será que esse idiota tinha entrado de cabeça na briga das guildas e agora estava voltando atrás na sua palavra? Eu menti. Eles são do Castelo Nebuloso. Blue River tossiu sangue novamente. Ele não estava ocupado. Como ele ainda podia fazer piadas desse jeito? Mas Mysticast era bom. Mysticast não achou que isso fosse um problema. Deixá-los provar o próprio veneno seria bom. Falando em Mysticast, eles já tinham sido aniquilados uma vez. Será que aquele time realmente voltou correndo, só para ser morto mais uma vez? Que azar o deles. O palpite de Blue River estava correto. O grupo do Castelo Nebuloso realmente teve muito azar. Antes, eles haviam sido secados sem saber que morreram, mas haviam retornado às pressas e, desta vez, conseguiram ganhar tempo. Bem na hora em que iam entrar na água, viram um grupo de Lord Gin saltar para fora. Uma equipe de masmorra teria apenas 5 jogadores. Com Nishio e Sumo sempre presentes, eliminá-los era muito fácil, tanto em terra quanto na água. Além disso, eles tinham Thunderhole, Stemed Boom Invasion, Thousand Creations, e a animadora, Conceled Light. Pode-se dizer que essa batalha na costa foi ainda menos emocionante do que na água. Ishio e Sumo Sheng estavam tão valentes como sempre. Além disso, Thunderhole estava dando tudo de si. A habilidade de Thunderhole já era muito superior à da elite comum das guildas. Até mesmo as equipes de elite das guildas mais prestigiosas não passavam de papel diante desses oponentes e foram facilmente derrotadas. Mistlock ficou furiosa ao ouvir a notícia, seus porcos. Vocês sabiam que havia perigo. Por que não avaliaram a situação primeiro e escolheram uma rota melhor? Os jogadores que estavam sendo repreendidos também tinham as bochechas manchadas de lágrimas. Não é que eles não estivessem sendo descuidados. É que eles simplesmente não imaginaram que o outro lado se esconderia na costa. Não deveriam estar explorando a ilha da masmorra? Essa atitude deu a impressão de que o outro lado estava esperando o retorno deles. Foi uma tremenda falta de vergonha. Cuidem um pouco mais. Sejam mais cautelosos. É pedir demais? Mistilocos repreendeu pessoalmente. Misticastle havia criado um grupo de bate-papo próprio, com o líder geral da guilda coordenando pessoalmente as equipes de elite do 10º servidor. O que poderiam dizer os 5 jogadores que estavam sendo repreendidos? Eles tiveram que correr novamente desde a cidade principal. O trabalho está feito. Vamos continuar com o que estávamos conversando. Ishio voltou a conversar com Blue River. Eu já não tenho mais nada a te dizer. Sua equipe de exploração de masmorras já chegou? Perguntou Ishio. O que vocês pretendem fazer? A Blue River estava sendo extremamente cautelosa. Se você vir alguma outra guilda, me avise. Disse Ishio. Você vai vir para este nível, certo? Preste atenção também. Disse Ishio. Eu não sou um espião. Você não ficava insistindo que era um espião antes. Essa era a conta. Para mim, tanto faz. Preste atenção. Se encontrar alguém, me avise, disse Ishio. Certo. A gente se fala depois, acrescentou Ishio. Qual guilda agora? Blue River ficou surpresa. Que eficiência insana.
Ainda bem que a guilda Bluebrook tinha feito um acordo. É meio constrangedor te dizer isso, mas é o Castelo Nebuloso de novo. Suspiro, eles são muito descuidados. Respondeu Ishio enquanto examinava os relatórios de sua guilda. Ele também tinha pessoal suficiente agora. Capítulo 377, um após o outro. A maioria dos jogadores da guilda estava por volta do nível 30 e era relativamente inexperiente, o que significava que não conseguiam ir até os Lagos das Mil Ondas e lutar na área de nivelamento. No entanto, eles eram bons o suficiente para ficar de vigia na estrada de Condicity até os Lagos das Mil Ondas. A maioria dos jogadores no 10º servidor estava por volta do nível 30. Se eles escondessem suas tares de guilda, seria impossível reconhecê-los caso se misturassem à multidão. Quanto aos jogadores de nível 35 ou superior que haviam acabado de entrar, Ishio não os movimentou, pois sabia que havia espiões escondidos entre eles. Ele não podia ter certeza de que os jogadores por volta do nível 30 não fossem espiões, mas o risco era muito menor. Além disso, Ishio não estava ordenando que todos os membros da guilda se movessem. Em vez disso, ele escolheu apenas alguns, pedindo-lhes que observassem certos jogadores. Se um espião conseguisse entrar, ele só poderia culpar a própria má sorte. Pelo que parecia, nenhum dos escolhidos era espião. Além disso, eles cumpriram a missão muito bem. Afinal, haviam ingressado na guilda recentemente e, por isso, ainda estavam entusiasmados com as tarefas da guilda. A equipe de masmorra do Castelo Nebuloso foi notada dessa forma por esses jogadores discretos de nível baixo que então avisaram Ishio, pela direção em que estavam se movendo, e Ishio pôde facilmente descobrir qual rota estavam seguindo. A equipe do Castelo Nebuloso não havia pensado nessa possibilidade e só se preocupou em ter cuidado perto do lago. Como poderiam não ter sido eliminados por Ishio? O mais trágico era que os jogadores do Castelo Nebuloso ainda não tinham percebido o problema. Eles simplesmente achavam que era apenas azar. A equipe da masmorra estava mais uma vez completamente indefesa ao sair da cidade do Mingau. Eles correram para a estrada principal e foram observados o tempo todo pelos jogadores da Guilda Feliz, que avisaram o líder da guilda com entusiasmo. Ishio analisou os relatórios e calculou a rota deles mais uma vez. Desta vez, vamos ser um pouco mais ativos. Ishio não subestimou seus oponentes. Com? Perguntaram os outros. Vamos emboscá-los em terra firme e pronto, disse Ishio enquanto os guiava para fora do Lago das Mil Ondas. Eles encontraram um esconderijo aleatório na estrada principal que ligava a cidade de Kondi ao Lago das Mil Ondas e se refugiaram ali. Como vamos atacar desta vez? Perguntou Luz Oculta. Embora esse cara fosse praticamente inútil em combate, ele sempre era o jogador mais sério quando se tratava de preparativos antes da batalha. Luz Oculta era o tipo de pessoa que, se você dissesse que uma coisa era uma coisa, então era uma coisa. Não havia como mudar isso. Quando um plano era colocado em prática, sua firmeza em segui-lo virava teimosia. Embora eliminá-los não seja tão difícil, também não podemos ser descuidados. Luz oculta, quando chegar a hora, convoque suas criaturas e faça o possível para preencher quaisquer lacunas em nosso cerco, disse Ishio. Certo, disse Luz oculta solenemente. Na verdade, Ishio já havia dito isso inúmeras vezes hoje. No entanto, sempre que uma nova batalha começava, Luz oculta perguntava novamente. Ouvir a mesma coisa repetidas vezes não o fazia se cansar. Todos os outros façam como sempre. Prestem atenção na coordenação entre si, disse Ishio. Com ele e Sumushin presentes, eliminar uma equipe de 5 homens não seria problema. Não importava se os outros estivessem lá ou não. No entanto, como isso aconteceria em terra firme, Ishio esperava que Tanho e os outros pudessem praticar e ganhar experiência. Se nos escondemos aqui, mesmo que eles não nos vejam, nós também não os veremos, disse o grupo Stemedbun Invasion. Os 6 estavam escondidos atrás de uma grande pedra. 1. Por aqui funciona. A invasão dos pães no vapor começou a pular de repente. Não faça isso. Ishio interrompeu apressadamente. Ao levarmos em consideração a velocidade de deslocamento e a distância, podemos calcular com precisão quanto tempo levará para que eles cheguem, explicou a Consaled Light. Correto, disse Ishio. Como você avalia a situação da outra equipe? Consegue fazer os cálculos? Posso tentar. Luz Oculta estava se sentindo bastante confiante naquele momento. O último relatório indicava as coordenadas deles como 3.654, 2.865, horário 0h54, disse Ishio. Certo. Luz Oculta imediatamente começou a calcular. Após um breve instante, deu sua resposta. Se nada de inesperado acontecer, eles devem chegar em 7 minutos e 21 segundos. Bom, nada mal.
Ishii elogiou. A mecânica de Concealed Light podia ser péssima, mas ele era bastante habilidoso nessa área e se destacava especialmente com os números do jogo. Tanho e Stemed Boom Invasion, por outro lado, deixavam muito a desejar nesse aspecto. Se temos tanto tempo, podemos avançar um pouco e eliminá-los mais cedo, disse Tanho. Depois de eliminá-los, temos que voltar ao Lago das Mil Ondas. Em termos de tempo, este é o melhor lugar, disse Yishio. Tanho ouviu isso e pareceu entender, embora, na verdade, não entendesse. Luz Oculta, por outro lado, sabia que esse era mais um cálculo a ser considerado. Mesmo que fosse apenas uma pequena fração de tempo, se pudesse ser calculada com precisão, ainda assim economizaria algum tempo. 7 minutos de espera não era muito tempo. Eles tinham encontrado algumas coisas aleatórias para fazer para passar o tempo e, quando estava quase na hora, voltaram imediatamente para o jogo. Mude para o uso de mensagens para se comunicar. Após retornar ao jogo, Ishii enviou uma mensagem para a equipe. Eles já estão quase chegando. Todos começaram a trocar mensagens. Tim, escute com atenção. Você ouvirá passos. Pelo volume, podemos determinar a que distância eles estão de nós, disse Ishii. Como resultado, os 6 se agacharam atrás da pedra e começaram a escutar atentamente. Eles estão aqui. Ishii enviou uma mensagem de repente. Onde? A invasão dos pães no vapor não fazia a menor ideia. Aproximadamente 20 unidades de distância, disse Sumo Shen. Agora são 20. Antes eram 22, disse Yeshio. Os dois especialistas tinham a capacidade de determinar a distância pelo som dos passos. Embora os outros não tivessem ideia se os dois estavam certos ou errados, pelo voz confiante de Yeshio, eles perceberam que Sumo Shen não era tão bom nessa área quanto ele. Cuidado. Concentrem-se em um par de passos. Ishio não desperdiçou seu material didático e ajudou a todos. Agache-se e dê a volta. Ishio mandou uma mensagem de repente. Thousand Cations era muito experiente nessa área. Caminhar agachado não produzia pegadas. Era um movimento necessário para ataques furtivos por trás. Ele imediatamente se agachou e contornou a grande rocha. Ouviu o som de passos passando. Quando seu corpo circulou ao redor da grande rocha, ele viu por acaso as figuras de 5 jogadores. Thousand Cations continuou a prestar homenagem. Tanho, Stemed Boom Invasion e Concealed Light seguiram de perto Thousand Creations. Silenciosamente, uma fila de jogadores se formou atrás dos 5 jogadores de Mysticaster. Os 4 se entreoaram. Não ouviram nenhuma ordem de Ishii, então não agirão. De repente, ouviram um tiro. O primeiro a se mover não foi Ishii, mas sim a névoa purificadora de Sumo Shen. Eles já estavam acostumados com essa situação. Na maioria das batalhas, o lançador de Sumo Shen puxava os monstros de longe. Quando os monstros eram atraídos, eles corriam para cima. Mas os jogadores eram diferentes, aquele tiro tinha sido repentino demais. Os 5 não eram novatos e se dispersaram imediatamente. Depois de verem o nome de névoa purificadora, quase começaram a chorar ali mesmo. Eles já sabiam com quem tinham se deparado. Os 5 não tinham intenção de lutar. Imediatamente quiseram virar e correr quando, de repente, viram 4 personagens agachados atrás deles se levantarem. O lado direito tornou-se sua única rota de fuga. Os 5 não precisaram se comunicar e correram naquela direção. Mas então, um personagem apareceu de repente diante deles com a terrível identificação flutuando acima de sua cabeça, Lord Guion. As mãos dos 5 jogadores tremeram e eles quase se agacharam como os 4 que estavam atrás deles. Contra os jogadores profissionais de alto nível, os 5 realmente não ousaram enfrentá-los de frente. Os 4 jogadores que estavam atrás deles pareciam menos assustadores do que os profissionais ao seu lado. Como resultado, eles se viraram e atacaram os jogadores de trás. No entanto, quando se viraram, não havia mais apenas 4. Aquele invocador havia invocado todas as suas criaturas, que agora estavam ao lado dos 4 jogadores formando uma grande muralha. Os 5 caíram em desespero quando o outro lado começou a atacar. Não há necessidade de descrever a batalha. A derrota deles foi rápida. Depois, Mishlock gritou novamente no grupo de bate-papo. O quê? De novo. Eles nos emboscaram na estrada. Nós não pensamos. Vocês nem pensaram nisso. Esqueceram de trazer o cérebro quando foram embora. Mishlock estava furioso e os repreendeu com ferocidade. Esse líquido está exagerando. Por que ele não busca um ataque tirânico? Por que ele está tão determinado a atacar nosso castelo nebuloso? Mistlock estava profundamente deprimida. Azimist queria dizer que Likio provavelmente não nutria nenhum ódio especial por eles. Era apenas que o castelo nebuloso deles estava dando brechas e oportunidades ao outro lado.
No entanto, no fim, ele não conseguiu dizer isso e chamou Ishil de desavergonhado, assim como o líder de sua guilda. E agora? Depois de morrerem 3 vezes, as bochechas dos 5 jogadores estavam cobertas de lágrimas. Eles não tinham ido à masmorra a noite toda e sua experiência já havia caído 30%, sem contar o massacre anterior. Esse massacre, um deles estava entre os mortos, então ele perdeu um total de 40% da sua experiência hoje. Essa perda era muito grande. Nenhum dia inteiro seria suficiente para recuperá-la. Aze, o que você acha? Perguntou Mistlock. Eu acho. E as equipes das outras guildas já estão na masmorra, então Ikkyo só tem a nossa equipe para atacar. Vamos evitar lutar com ele e nos esconder por enquanto. Quando as outras equipes da masmorra saírem, haverá novos alvos para ele. Nesse momento, podemos aproveitar a oportunidade para entrar na masmorra, sugeriu Azimist. Capítulo 378 Ataques separados. Os jogadores do Mishicastle podem parar de vir por enquanto. Ishio recebeu relatórios dos membros da guilda designados para a cidade de Konji. Desta vez, após reviverem, a equipe de masmorra do Castelo Nebuloso não parecia ter planos de deixar a cidade. 2 deles estavam passeando pelo mercado, outros 2 tinham ido à arena e um estava parado, olhando fixamente para o nada. Ah, eles são espertos. Pelo menos sabem o que é medo. O Sr. Medbun Invasion ficou encantado. Pãozinho no vapor, você e Luz Oculta vão treinar. Podem deixar o Lago das Mil Ondas conosco, disse Ishio. Pãozinho no vapor e Luz Oculta estavam mais de 5 níveis abaixo dos monstros do Lago das Mil Ondas, então, mesmo que os dois tivessem a capacidade de derrotá-los, a experiência que ganhariam seria reduzida por estarem acima da diferença de 5 níveis. Subir de nível ali não adiantava nada. Veterano, vocês vão ficar bem sem a gente? Perguntou o Medbun Invasão em tom sério. Vamos ficar bem. Se não, ligaremos para você, disse Nishio. Sem problema. Pode nos chamar quando quiser. Medbun Invasion fez uma expressão poderosa. Ele se virou e olhou para Conceled Light. Vamos lá, maninho. Diga adeus a todos. Vai se F asterisco der. Conceled Light estava triste. Medbun Invasion não parava de tratá-lo como um irmãozinho. Estava o tratando como uma criança. Os dois seguiram para suas respectivas áreas de treinamento. Ishio e os outros 3 estavam no nível perfeito para o Lago das Mil Ondas, então retornaram para lá. As guildas não estavam mais atacando juntas. Se fosse apenas uma equipe de 5 jogadores, quanto mais de 4, Ishio sozinho seria suficiente para derrotá-los. O motivo de estarem em grupo era para cumprir o espírito de batalha característico de Ishio. Se ele fosse matar, mataria todos. O Lago das Mil Ondas estava tão calmo quanto antes. Não havia ninguém à vista. Ishio olhou para o relógio, eram 1h17 da manhã. Mesmo que as equipes de masmorra das guildas começassem pontualmente ao meio-dia, não havia como elas já terem terminado suas 3 incursões. As guildas que participaram do evento de Natal enviaram 8 jogadores cada. Em outras palavras, 3 delas ficaram de fora. Para jogadores mais novos, não era possível concluir o Lago das Mil Ondas com apenas 3 jogadores. No entanto, como todos eram veteranos do domínio celestial, Ishio calculou que seria possível para eles. As maiores guildas ainda estavam competindo pelos recordes da masmorra, então uma equipe de elite composta por 5 jogadores era necessária. Os 3 que ficaram de fora teriam mais dificuldades ou talvez procurassem outros guildas para formar grupos. Ishio fez uma suposição, mas não tinha certeza. Na verdade, os pensamentos de Mistlock não estavam errados. O Lago das Mil Ondas era imenso e o número de jogadores que Ishio podia usar era muito pequeno. Se ele quisesse cobrir todo o lago e impedir a entrada dos outros jogadores, seria impossível apenas com o pequeno grupo de Ishio. Eles só podiam continuar perseguindo e matando as outras guildas para ameaçá-las e forçá-las a se render. Por exemplo, o Castelo Nebuloso tinha sido um caso de sucesso, onde eles tiveram que desistir por medo dos perigos. E agora? Perguntou Tang-Ho ao perceber que não havia mais ninguém para lutar no Lago das Mil Ondas. Você se importaria de enfrentar 5 inimigos ao mesmo tempo? Perguntou Ishio. Nago. Enter. Eu poderia tentar. Mas se eles fugirem, não haverá nada que eu possa fazer, disse Tang-Ho. É claro que, se eles se separarem e fugirem, ninguém poderá fazer nada, mas você poderá pelo menos matar um deles, disse Ishio. Está bem. Tang-Ho acenou com a cabeça. E você, Mil Criações? Perguntou Ishio às Mil Criações. Deus, não brinque comigo, Mil Criações enxugou o suor. Mas chamar a atenção deles não deve ser problema, certo? Lembro que você era muito bom em provocar. Disse Ishio. Thousand Creations ficou sem palavras. O passado havia voltado para assombrá-lo.
Na época, ele havia provocado por ser fraco demais em comparação ao deus, e por isso fora alvo de suas investidas, já que o outro lado o considerava mais fácil de derrotar. Contudo, isso era completamente diferente. Ele não sabia da identidade de Lord Gin naquela época. Thousand Creation se sentiu extremamente irritado. Mas agora que sabia da verdadeira identidade de Lord Gim, não havia nada que pudesse dizer. Comparado ao deus Eikil, ser um jogador inferior era inevitável. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Se não conseguirem derrotá-los, atraiam-nos para onde estamos, disse Ishio. Certo, farei o meu melhor, disse Thousand Creations. Achou. Em seguida, vamos acampar na entrada da masmorra. Não sabemos por qual entrada eles virão, então cada um ficará responsável por uma. Quanto mais conseguirem matar, melhor. 1000 criações, você pode simplesmente reportar sua posição e então encontraremos um jeito de nos encontrarmos, planejou Ishio. Entendido. Afirmaram os três. Atirador de cavalos, você será igual às 1000 criações, e Ishio de repente. Certo. A voz veio do bosque perto da costa. O lançador, atirador de cavalos, saiu de lá. Ele havia se escondido ali o tempo todo e matado alguns monstros na costa enquanto vigiava. Atirador de cavalos fora quem descobrira a equipe da masmorra do Castelo Nebuloso pela primeira vez. Era uma pena que seu alcance de observação fosse limitado por estar sozinho. Ele só encontrara os rastros do Castelo Nebuloso. Continuou vagando por ali depois disso, mas não conseguira encontrar mais ninguém. Logo depois, os 5 jogadores entraram no lago e se separaram. Após cada um escolher uma entrada, desembarcaram e se comunicaram. Em seguida, começaram a estudar como emboscar as equipes que vinham pela entrada à frente. Na masmorra, equipes de 12 guildas lutavam bravamente. Entre elas, 9 haviam formado uma aliança para resistir à ameaça da Guilda Feliz. Contudo, haviam sofrido perdas na batalha aquática anterior. Dentre essas 9 guildas, a Guilda Riacho Azul e a Ambição Tirânica pagaram para garantir sua segurança. O Castelo Nebuloso estava com muito medo e não ousou aparecer no Lago das Mil Ondas por enquanto. No momento, 6 guildas eram alvos de Yeshil. Ele obviamente havia avisado as outras 4 com antecedência. Jardim de Evas, Oling Ice, Boston Valley, Royal Heritage, 301 e Voidwalk. 6 guildas apoiadas por clubes. Ebigaden dispensava comentários. Eles tinham a equipe campeã, Teontine por trás deles. As outras 5 podiam ser um pouco mais fracas no papel, mas todas eram fortes competidores também. Contanto que chegassem aos playoffs, as possibilidades eram infinitas. A próxima equipe campeã nunca foi definida. E somente equipes tão competitivas como essas teriam suas guildas discutindo sobre cada ganho ou perda. As outras 3 guildas que participaram do evento de Natal não tinham tanta ambição. Elas se contentavam em simplesmente ter seu lugar na aliança. Seu objetivo não era vencer, mas sim não perder. Elas ainda se esforçariam para competir pelos recordes das masmorras, mas não tinham a ambição de se dedicar ao máximo como as melhores guildas. Eles não participaram da perseguição e morte de Lord Gion, então, quando Ishio contra-atacasse, eles não seriam seus alvos. Fora do jogo, Ishio criou seu próprio grupo de bate-papo no QQ. Ele chamou os outros para entrarem no QQ e então enviou a eles uma lista completa. Os outros oraram e viram que era a hora prevista para que as 6 guildas terminassem suas 3 corridas. Onde você conseguiu isso? Perguntou Thousand Creations, surpresa. É apenas um palpite, disse Ishio. Um palpite. A estratégia de masmorra que eles estão usando é do meu guia. Eu consigo ver os 8 personagens de cada guilda na classificação de níveis e descobrir qual composição de equipe é a mais otimizada. Aí, eu faço uma estimativa de quanto tempo eles vão levar para concluir a masmorra. Não é tão difícil, né? Disse Ishio. Ah, então é assim 1000 criações não ficou muito surpreso. Ele já havia se lembrado de que estava jogando com um dos maiores especialistas de Glory. Não podia continuar encarando as coisas como antes ou acabaria morrendo de choque mais cedo ou mais tarde. Sua visão de mundo precisava ser bem ampla. Atenção, pessoal. Lembrem-se destas 6 vezes, disse Yeshio. Os 6 tempos foram praticamente os mesmos. As equipes de elite estavam se dedicando ao máximo na masmorra, então os pontos fortes de seus personagens eram semelhantes. As únicas diferenças eram os jogadores e um pouco de sorte nas masmorras. Antes que chegasse a hora, os 5 jogadores mataram alguns monstros ao redor do lago para não perder tempo. Quando o momento se aproximou, eles foram imediatamente para os locais que haviam escolhido previamente. Ishio e Sumo Sheng não temiam batalhas na água, então podiam escolher qualquer lugar. Os outros 3, porém, eram diferentes. Eles queriam resolver a questão em terra firme.
Tenho buscava uma batalha, mas mil criações e atirador de cavalos planejavam apenas atrair seus oponentes para onde Deus estivesse. Eles não estavam travando uma batalha mecânica, mas sim uma batalha psicológica. Como estão as coisas? O tempo havia avançado para o intervalo que Yeshio havia previsto. Yeshio já estava pedindo informações no canal da equipe. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Eu tenho. A guilda Blue Brook aqui. Thousand Creations estava escondido ao lado da entrada da masmorra, esperando que um personagem saísse. Mas o personagem que ele viu saltar tinha uma etiqueta da guilda Blue Brook. Não se preocupe com a guilda Blue Brook, respondeu Yeshio. Eu sei, disse Thousand Creations. Ele não precisava se preocupar com a guilda Blue Brook, mas a situação era um pouco constrangedora. Thousand Creations não se revelou e, em vez disso, recuou quando os 5 jogadores da guilda Blue Brook deixaram a masmorra. Ah, que sorte, disse Sumushen de repente. O que é? Eu tenho 2 equipes. Do lado de Sumushen, uma equipe de masmorra apareceu. Antes que ela pudesse fazer um movimento, outra equipe surgiu. Ted Evas e Patrimônio Real. As equipes das 2 guildas apareceram diante de Sumushen. Como ela estava sozinha, secá-las era impossível, o que significava que não havia motivo para ser furtiva. Consequentemente, ela optou por não se esconder e ficou parada diretamente na entrada da masmorra. A primeira equipe ainda estava atônita quando, de repente, a segunda equipe saiu e viu a névoa purificadora de Sumushen disparar um tiro de seu canhão. Pô, os palavrões dos 10 jogadores estavam quase perfeitamente sincronizados enquanto se dispersavam para desviar do projétil de artilharia. O medo em seus corações só intensificou o ataque de Sumushen. Fez com que o ataque parecesse mais uma bomba atômica do que um míssil antitanque. Capítulo 379 Dois tipos de intimidação. A entrada da masmorra do Lago das Mil Ondas era uma caverna. O eco do disparo do canhão foi extremamente assustador. Os 10 jogadores conseguiram desviar, mas todos sentiram que iriam morrer em breve. Eles não pensaram muito. Assim que viram a personalidade de Sumo Shen, imediatamente pensaram que Rikyu estaria por perto. Quanto aos outros, eles não eram tão importantes. Aqueles 2 eram suficientes para acabar com todos eles. Nenhum dos jogadores foi atingido pelo projétil de artilharia, mas eles se dispersaram imediatamente, como se a onda de choque da explosão os tivesse empurrado para longe. Com exceção da direção diretamente voltada para a névoa purificadora, todas as outras direções ouviram um som de respingo. Não tem como eles matarem todos nós 10. Todos eles tiveram pensamentos assim, e não estavam errados. Contudo, certamente teriam que sacrificar alguns para que a maioria escapasse. Na verdade, não havia nada que Sumo Shen pudesse fazer. Por melhor que fosse, era impossível alcançar 10 jogadores com apenas uma pessoa, então ela escolheu uma aleatoriamente para perseguir. Um jogador azarado ganhou na loteria. A névoa purificadora de Sumo Shen sobrevoou o local e disparou um projétil no ar. Correr o mais rápido que podia era o único pensamento que lhe passava pela cabeça enquanto o projétil explodia acima de sua cabeça. Foi apenas um golpe. Seu personagem estava longe de estar morto, mas não seu coração, pois ele sabia que, não importava o que tentasse, seria inútil. Esse jogador já era semelhante a um cadáver, flutuando na superfície da água em estado de choque. No entanto, esse comportamento lamentável acabou levando Sumo Sheng a cometer um erro. Sumo Sheng pensou que, naquele momento, não importava o que tentasse, fosse se esconder, continuar correndo ou contra-atacar, o jogador certamente mergulharia na água. Escapar temporariamente do campo de visão do oponente era a escolha mais adequada. Consequentemente, Sumo Sheng mergulhou na água prevendo isso. Mas como ela poderia saber que esse irmão desistiria tão decisivamente e pararia de se mover? A névoa purificadora mergulhou até o fundo do lago e errou o jogador. No entanto, Sumo Shen percebeu isso rapidamente e se adaptou. Aos olhos de um jogador profissional, esse erro foi apenas um erro. Mas para um jogador comum, ele nem teria notado o que aconteceu. Na água, Sumo Shen se virou e não percebeu quão ruins eram os reflexos daquele jogador. Enquanto ela executava vários combos de ataques, já havia começado a procurar para onde os outros tinham fugido e se preparava para se apressar e tentar matar mais um. Como o jogador não ofereceu resistência, ele rapidamente se transformou em um cadáver e nem sequer reviveu depois de um longo tempo. Provavelmente, o jogador nem estava mais em frente ao computador. Sumo Shang não pensou muito nisso. Enquanto atacava, já havia escolhido seu próximo alvo. Ela disparou um tiro debaixo d'água e usou o recuo para impulsionar sua personagem. A água girou enquanto Sumo Shang avançava em direção ao seu próximo alvo. O fogo aéreo também podia ser usado na água e era mais rápido do que nadar.
De longe, parecia que a névoa purificadora subia e descia repetidamente, deixando para trás ondulações após ondulações. Ela havia se aproximado rapidamente de seu alvo. Esse jogador descobriu há muito tempo que Sumo Shengo estava perseguindo. Estava tão nervoso que a tecla para cima do seu teclado estava praticamente quebrada. Ele odiava o fato de o jogo não ser como dirigir um carro. Não importava o quanto pressionasse a tecla, sua velocidade não aumentava. Sumo Shengo obviamente escolheu seu alvo muito bem. Seu alvo não era um atirador nem uma bruxa, já que esses tipos de classes possuem habilidades de alta velocidade de movimento. Ela sabia que, mesmo que a mecânica dele fosse 10 vezes melhor que a dela, se continuasse a persegui-lo, eventualmente o alcançaria. Às vezes, no jogo, não havia nada que se pudesse fazer. Num piscar de olhos, ela o alcançou. Este alvo não era tão frágil quanto o anterior e já havia mergulhado na água há muito tempo para escapar de seu campo de visão. Mas diante de uma profissional, ele estava apenas demonstrando sua pouca habilidade. Era obviamente inútil. Sumo Shengo alcançou com precisão no tempo previsto e disparou. O alvo tentou resistir, então Sumo Shengo levou 10 segundos a mais para matá-lo. Dos 10 jogadores, Sumo Shenga havia eliminado 2 com sucesso. Não havia mais ninguém em seu campo de visão, mas Sumo Shenga ainda seguiu em uma direção para procurar mais. Com os 10 jogadores correndo dessa maneira, matar 3 deles era o máximo. O terceiro também dependia da sorte. Sumo Shenga se lembrava da direção inicial para a qual eles tinham ido, mas se o jogador havia mudado de direção no meio do caminho, era algo que ela não tinha como saber. Afinal, já fazia bastante tempo desde que eles se dispersaram. Como estão as coisas por aí? Perguntou Ishio no chat da equipe. Seria ótimo se as partidas profissionais fossem assim, suspirou Sumo Shen, lamentando. O que é? Assim que apareci, eles se dispersaram, disse Sumo Shen. Ah, quantos você matou? Atualmente, 2. Ainda faltou um, mas não tenho certeza se conseguirei obtê-lo. Isso vai depender da sua sorte. Ishio já havia adivinhado a situação. Sim. E vocês? Perguntou Sumo Shen. Não tenho nada aqui. Ishio suspirou. Aqui também não há nada, disse Orsi Chote. Nenhum, disse Tandro. Não, Mil Criações foi a mesma coisa. Como o Glory tinha muitos jogadores, os personagens não conseguiam atravessar uns aos outros e por isso as entradas das masmorras estavam frequentemente lotadas. Uma única entrada não era suficiente para todos. Consequentemente, independentemente da área de progressão, sempre haveria várias entradas para as masmorras. Em Thousand Waves Lake, uma das entradas era uma ilha. Sumo Shen ter encontrado 2 equipes já era uma grande sorte. Em comparação, não encontrar ninguém seria ainda mais provável. Parece que já está na hora. Mil Criações analisou os horários que Ishio havia calculado. Mas isso é só na teoria. Na prática não é tão rígido assim, então podemos esperar mais alguns minutos, respondeu Ishio. Entendi. Ainda me lembro para onde alguns deles estavam indo. Vocês querem tentar impedi-los? Perguntou Sumo Shen. Então eu vou, respondeu Ishio. Encontrá-los exigiria entrar na água. Só ele podia fazer isso. Quanto aos outros, era difícil dizer se venceriam ou perderiam. Ah, eu tenho alguns aqui, disse Tanho de repente, animada. Os outros 3 apenas ouviram, mas Ishio viu. Ishio virou a cabeça e olhou para a tela de Tanho para obter um relato preciso em primeira mão. Era a equipe da Guilda Voidwalk. Eles foram influenciados pelo estilo da equipe, já que a Voidwalk tinha muitos jogadores que atuavam como Ghostblade. Embora a composição das classes fosse importante para a guilda, esse tipo de característica dos fãs ainda se manifestaria. Afinal, esses tipos de torcedores leais eram a base do clube. Como resultado, a Voidwalk tinha muitos Ghostblades, a Bluebrook Guild tinha muitos Blade Masters, a Excelente Dynasty tinha muitos Battle Mages e a Tyrannical Ambitions tinha muitos Tiquees. Isso não foi coincidência. Nesse momento, a equipe de masmorras da Voidwalk tinha 2 Ghostblades, que naturalmente imitavam a dupla clássica de Ghostblades da Theon Void. Claro, uma imitação ainda era uma imitação. Se eles pudessem alcançar o nível de Li Xuan e Wu Yulsi, não estariam ali fazendo masmorras. Tanho queria lutar, então não se escondeu e apareceu imediatamente na entrada da masmorra. Assim que os 5 jogadores saíram, os 2 lados se encararam. Os 5 jogadores ficaram surpresos, mas Tanho não causou tanto choque quanto Sumo Shen. Os 10 que viram Sumo Shen se dispersaram imediatamente, mas os 5 que viram Tanho oraram por mais um tempo, refletindo sobre a situação. Além de Soft Mist, não havia sinal de mais ninguém. Que tipo de conspiração é essa? Os 5 não conseguiam evitar a sensação de desconforto. Há algo estranho nisso.
disse um deles. Concordo, concordou outro. Deixe-me dizer uma coisa, outro interrompeu e continuou. O outro lado tem Nikio e Sumo Sheng. Eles não precisariam de nada de estranho para lidar conosco, certo? Os ouvintes olharam fixamente, sem entender nada. Os dois que haviam percebido algo estranho imediatamente se sentiram envergonhados. Isso mesmo. Qual era a identidade deles? A dupla mais forte de toda a Glory não precisava de nenhum truque para derrotá-los. Eles estavam se superestimando demais. Será que ela está sozinha? Uma pessoa ainda não tinha certeza. Ikkyu e Sumo Shen definitivamente não estão aqui. Se não estivessem, ela já teria atacado há muito tempo, disse um jogador. Mesmo com essas palavras, ainda é estranho. Os cinco não conseguiram chegar a uma conclusão. Sotmi seguiu sua lança e avançou para atacar. Não entrem na água. Fiquem em terra firme. Vamos ver se realmente há algum truque. Sabendo que Ikkyu e Sumo Shen não estavam presentes, os cinco pensaram em lutar. Imediatamente, posicionaram-se. Cada jogador escolheu uma direção, protegendo-se da névoa suave que avançava e observando os arredores. A ilha com a entrada da masmorra era muito pequena. Se você subisse no rochedo na entrada da caverna, teria uma visão panorâmica. Na verdade, não havia onde se esconder. Na melhor das hipóteses, eles só poderiam estar escondidos atrás da caverna. Mesmo assim, os cinco eram muito cautelosos. De tempos em tempos, levantavam a cabeça para olhar para o céu e ver se havia alguém atrás da caverna subindo para emboscá-los. No fim, suas preocupações foram em vão. Havia apenas a lança à sua frente, apontando-os para o flanco. Neville Suave avançou diretamente em direção à clériga da equipe. Tantro não era mais aquela novata que não sabia de nada. Depois de jogar por um tempo e aprender isso e aquilo com Nishio, ela pelo menos tinha esse conhecimento básico. Em um combate contra muitos, se a clériga não fosse eliminada rapidamente, os oponentes poderiam se curar. Mesmo que não conseguissem matá-la diretamente, poderiam enfraquecê-la aos poucos. Matar o clérigo foi o primeiro passo para a batalha. Capítulo 380 Chave. Essa estratégia importante era muito básica. Qualquer um com o mínimo de conhecimento do jogo a entenderia. Sempre que houvesse uma batalha em equipe, os clérigos estariam protegidos. Mesmo sendo uma batalha em pequena escala, com muitos contra um, os cinco jogadores não ousaram ser descuidados, pois conheciam o histórico de Tang Ho e imediatamente assumiram uma formação de equipe. 4 jogadores formaram um quadrado com o clérigo protegido no centro. Sotmist avançara de frente. Se quisesse alcançar o clérigo, teria que passar pelos 2 jogadores à sua frente. Um dos 2 jogadores era um Ghostblade, enquanto o outro era um Knight. A equipe de elite da guilda coordenou-se bem. O Knight avançou com o escudo erguido para enfrentar o atacante. O Ghostblade ficou para trás e lançou um Ghost Bondade. Além de reduzir o dano, o escudo também era importante para reduzir os efeitos dos ataques. Por exemplo, o golpe da palma da flor cadente do mago de batalha era um ataque de arremesso que fazia o jogador atingido ser lançado para longe e derrubado no chão. No entanto, se o golpe da palma atingisse um escudo, o efeito de arremesso não ocorreria, sendo reduzido a um empurrão. O personagem seria forçado a recuar alguns passos, mas não seria derrubado no chão. Esse tipo de conhecimento básico era algo que Tandho já possuía. Mas mesmo assim, ela lançou um golpe da palma da flor cadente como se não soubesse disso, e o golpe atingiu o escudo do cavaleiro. Com o escudo protegendo o corpo e um clérigo para curá-lo, o cavaleiro ignorou o golpe. Após ser atingido pela palma da flor cadente e cambalear para trás, o espadachim fantasma teve que se esquivar. Choque entre eles interromperia, pelo menos, a conjuração de sua barreira fantasma. Essa leve esquiva o afastou do alcance de proteção do cavaleiro e causou uma ligeira mudança de posição. Uma luz fria cortou o ar. A espada fantasma foi pega de surpresa e arremessada para o céu. O Ghostblade ajustou rapidamente a câmera e viu Sostmist se levantar de uma posição agachada. Sua posição era extremamente ousada. Ela estava bem ao lado do escudo do cavaleiro. Depois de empurrar o cavaleiro para trás com um golpe da palma da flor cadente, ela rolou para frente para ficar perto e aproveitou uma abertura que não seria considerada uma abertura por um jogador normal. Ataque com escudo. Fugiu espada fantasma. Por ser membro da equipe, ele sabia que, quando os cavaleiros usavam escudo, quanto maior a superfície, maior a proteção. No entanto, se fosse muito grande, o escudo poderia obstruir sua visão. O escudo de folha de bordo do seu companheiro de equipe, Knight, tinha uma superfície extremamente grande. Em masmorras, os Knights adoravam usar esse tipo de escudo enorme. No entanto, em batalhas PVP com muitas variações, os Knights precisavam ser cautelosos ao escolher um escudo. Os melhores exemplos disso podiam ser vistos no cenário profissional.
Os escudos feitos à mão no cenário profissional nunca eram grandes, pois escudos grandes não eram adequados. Nesse momento, o cavaleiro estava sofrendo com seu grande escudo. O rolamento de Soft Mist foi muito preciso. Ela não esbarrou nele e usou o escudo como cobertura para se manter próximo ao cavaleiro sem que ele percebesse. A espada fantasma no ar viu isso e, naturalmente, deu um aviso. Aquele cavaleiro não havia compreendido completamente a situação, mas quando ouviu o grito do irmão, não hesitou e imediatamente lançou seu escudo para frente com um ataque de escudo. No entanto, Soft Mist já havia rolado para o lado. Ela golpeou para frente com sua lança e perfurou a Ghostblade. Alvos atingidos no ar seriam arremessados para longe. A Ghostblade foi lançada pelo ataque em direção aos outros, que ainda estavam estudando se havia alguém esperando para emboscá-los na caverna. Sob seu aviso, os irmãos conseguiram se esquivar daquele saco de carne humano. Tandrose ignorou. Com apenas alguns movimentos, ela contornou um dos dois personagens à sua frente e lançou o outro para longe. O clérigo que estava protegido agora estava completamente exposto. Os clérigos não eram tão impotentes a ponto de não terem como sobreviver em batalha. No entanto, ele ainda era muito lento em comparação com Tandro. Os dedos de Tandro deslizavam pelo teclado. A lança na mão de Soft Mist dançava ao redor, grudando no clérigo. Ishio também se sentiu muito satisfeita ao ver isso. Finalmente havia alguma habilidade em seus movimentos. Ela ao menos entendia como combinar seus ataques normais e habilidades. Para jogadores com a velocidade de mãos de Tandro, esses tipos de estilos de luta combinados deveriam ser melhores. A equipe de 5 jogadores da Voidwalk era composta por 2 Ghostblades, um Knight, um Cleric e um Elementalist. Os 2 Ghostblades estavam imitando perfeitamente a dupla de Ghostblades da equipe Void. Um era um Phantom Demon, enquanto o outro era um Híbrido. Nesse momento, as 2 espadas fantasma estavam de um lado e o cavaleiro atrás dela. Tandro observou os arredores. Ela desferiu alguns golpes combinados na clériga e, sem esperar que o cavaleiro e a espada fantasma viessem resgatá-la, usou uma palma da flor cadente para lançar a clériga na direção da elementalista. O elementalista não estava simplesmente sentado sem fazer nada. Ele esteve lançando ataques mágicos contra Soft Mist o tempo todo. Mas, para seu desespero, era como se ela não estivesse olhando para sua magia. Todos os seus ataques mágicos a atingiam. Nenhum dos ataques mágicos conseguiu interromper os ataques de névoa suave. E foi só agora que ela pareceu perceber, de repente, que havia um elementalista ali. O clérigo voador atingido disparou em direção ao elementalista. Nesse instante, o elementalista até se sentiu satisfeito por não ser mais considerado apenas a ar. Não apenas a equipe, mas até mesmo a profissional Ishio ficou chocada com a estratégia de Tanho. Essa garota sempre foi tão ousada e feroz. Ishio entendia o que ela estava pensando. Ela queria derrotar o clérigo a qualquer custo. Isso porque acreditava firmemente que, se não conseguisse derrotá-lo, seus esforços teriam sido em vão. O clérigo voava em direção ao elementalista, que obviamente o evitou. Nesse momento, a névoa suave de Tanro já havia sido fortalecida por todos os seus perseguidores, e ela rapidamente os perseguiu. Os elementalistas não tinham muita habilidade em combate corpo a corpo. Ele imediatamente lançou uma parede de gelo para tentar bloqueá-la. No fim, Névoa Suave foi direto para a parede de gelo. Ela não achou que fosse um desperdício usar seus raros perseguidores na parede de gelo. A parede de gelo se estilhaçou num piscar de olhos, fazendo o elementalista arregalar os olhos em choque. Ele não conseguia dizer se aquilo era ser rápido, ser feroz ou ambos. Uma névoa suave atravessou a parede de gelo despedaçada. Já era tarde demais para o elementalista aumentar a distância. Ele foi lançado ao ar por um golpe celeste e, em seguida, arremessado em direção às 2 espadas fantasma por uma palma da flor cadente. Ishio ainda observava de lado. O estilo de jogo de Tanho era uma cópia do dele. Na batalha em Line Canyon, onde Ishio lutava contra vários oponentes, ele os fazia voar como bolas de pinball. A intenção de Tanho era a mesma. Ishio só pôde suspirar ao ver aquilo. Era impressionante que Tanho tivesse pensado em usar essa tática e com a habilidade dela, certamente era possível. No entanto, ela ainda era uma jogadora iniciante, então havia áreas em que ela ainda não sabia o que fazer. Esse tipo de estratégia era algo que Ishio poderia usar, mas ela não conseguiu. Não era uma questão de mecânica, nem de experiência, mas sim de classe social. O Lord Gin de Ishio era um personagem sem especialização. No nível 20, ele tinha acesso a 120 habilidades. Graças a todas essas habilidades, Ishio possuía uma incrível capacidade de controle. No entanto, Tanho usava uma maga de batalha. Mesmo no nível 70, ela não teria tantas habilidades.
Em outras palavras, esse tipo de controle do campo por Ishii não seria possível em circunstâncias normais. Para copiar sua estratégia, além de jogadores sem especialização, seria necessário um pequeno grupo de jogadores. Somente um pequeno grupo de jogadores teria a habilidade necessária para criar um cenário de pinball como esse. Tandro queria fazer tudo sozinha. Logo descobriria o problema, ela não tinha habilidades suficientes para isso. Isso não está certo. Ishio percebeu o problema e não ia deixar de apontá-lo, então foi até Tandro para contar. O quê? Tandro estava ocupada demais para virar a cabeça. Você não consegue controlar o campo assim. Você não tem habilidades suficientes para usar. Além disso, se continuar usando suas habilidades sem parar, vai ficar sem mana, disse Ishio. Então eu matarei quantos eu conseguir matar, disse Tandro. Tan Ishio fixamente, sem entender nada. Esse tipo de acordo não parecia ser típico da irmã dela. Quando foi que essa mudança repentina aconteceu? Vou dar o meu melhor, disse Tandro. Ishio começou a suar. De fato, aquela irmã continuava lutando com todas as suas forças. O elementalista se transformou em um míssil quando Tandro atacou o clérigo novamente. A equipe da caninhada do vazio percebeu completamente a intenção de Tandro, o líder da equipe era o cavaleiro. Ao ver isso, ele gritou de repente, na água. Água! Essa palavra deixou uma marca profunda nos corações da elite. Eles não imaginavam que fossem tão ruins na água, ou pelo menos não tão ruins a ponto de 2 jogadores serem suficientes para eliminar dezenas deles. Ela não pode regar. O cavaleiro não conseguia encontrar as palavras certas para usar. Para uma equipe de sucesso, ouvir o líder era crucial. Mesmo com a mente ainda confusa, o clérigo ouviu atentamente as ordens do capitão. Ele correu apressadamente em direção à água, enquanto névoa suave o perseguia. Tandro não imaginava que seus oponentes tivessem percebido qual era sua grande fraqueza, a água. Ela realmente não conseguia fazer nada na água. Era rápido o suficiente para alcançar e impedir que o clérigo entrasse na água. Mas se fizesse isso, os outros conseguiriam alcançá-lo e a distância que ela tanto se esforçou para aumentar desapareceria. Girar. Nesse instante, uma voz calma soou de repente. Tandro se assustou por um momento, mas logo entendeu. Ela correu até o clérigo e o empurrou para o lado. Todos já haviam entendido a chave para essa batalha. Com o clérigo arremessado para o lado, eles foram atrás dele. No entanto, a maga de batalha tinha vantagem de velocidade sobre os perseguidores e era mais rápida que eles. Quando o clérigo se levantou, ele ainda estava pensando em entrar na água, mas névoa suave já havia chegado. Seu golpe da palma da flor cadente ainda estava em recarga, então ela usou um golpe celeste em um dente de dragão, para arremessar o clérigo para longe. Se você calcular a direção e a distância com precisão suficiente, poderá fazer com que os outros não consigam alcançá-lo, disse Yishio.